Qual seria a sua reação se você aos 20 anos tivesse faturado mais de 4 milhões de reais, tivesse um carro esportivo de 250 mil reais e já tivesse feito o seu primeiro milhão líquido antes mesmo de completar 21? Eu sei que você se deparou com várias pessoas ficando ricas jovens e talvez te motivou ou talvez te gerou um efeito de comparação. Afinal, o que essa pessoa tem que você não tem, o que ela sabe que você não sabe. E é isso que você vai aprender no vídeo de hoje. E nesse episódio, você vai conhecer um cara que com apenas 20 anos faturou 4,4 milhões de reais no marketing digital, depois dos nossos programas, e que conseguiu realizar quase todos os seus sonhos. Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Life Hacker Cast, o podcast onde eu entrevisto pessoas que, assim como eu, hackearam a vida e conseguiram conquistar tudo aquilo que elas sempre sonharam. Como eu disse, o convidado de hoje pula introduções, faturou 4,4 milhões aos 20 anos e comprou um carro esportivo, um Audi TT de 250 mil reais. Murilão, seja bem-vindo. É nóis. Pela terceira vez, né? Terceira vez que Na verdade, segunda, porque ali em Dubai foi uma recreação, Foi uma parada mais Exato. Descontraída, né? Pessoal, só pra vocês entenderem, tá? Como que o marketing digital é rápido. A primeira vez que ele veio aqui, você lembra qual data que foi? Foi em novembro de 2023. Novembro de 23, nós estamos falando de um pouco mais de um ano atrás. É. E ele tinha faturado só 1 milhão. Só 1 milhão. 1 milhão é grana pra caramba. Mas de um ano pra cá, ele saiu de 1 milhão para 4,4 milhões. Então, se você já viu o episódio dele, você vai aprender muito mais coisa ainda, porque ele sabe muito mais coisa do que ele sabia na época. E se você ainda não viu, depois de terminar esse episódio, assiste, porque mesmo sendo de um tempo atrás, você vai entender como um moleque na época de 18 anos saiu de um salário de 4, 5 mil reais para poder ganhar todo mês 100, 200 mil. Então, Murilão, fala aí pra gente, cara, o que mudou de lá para cá no geral? Cara, eu acho que a principal, sinceramente, além de conhecer novas pessoas, fazer mais networking, né, em si. Cara, eu acho que foi muito questão de mentalidade. Como assim? Antes eu tinha uma mentalidade mais escassa. Eu lembro que eu até falava com você em questão de contratar pessoas, né? Eu tinha esse certo medo de delegar, eu fazia tudo, enfim. E de lá pra cá eu acabei percebendo que delegar realmente te ajuda, querendo ou não, a focar em coisas mais importantes. Então, antes eu, simplesmente fazia tudo. Fazia minha copy, fazia edição, Edição de VSL eu nunca fiz, mas edição de criativo, fazia meus próprios criativos, fazia... Enfim, quase tudo na minha operação. E hoje em dia eu cuido ali do tráfego e olhe lá, porque hoje em dia ainda tem um gestor que me ajuda com isso. Não full time, né? Porque eu realmente gosto de cuidar dessa parte de tráfego. Sério? Eu gosto. Pô, você é psicopata. Eu acho legal, cara. Não o fato de, quando você tá em escala, você tem que ficar acordando 6, 7 horas da manhã. Até 5, né? Teve vezes que eu tive que ficar a madrugada quase inteira ali acordado pra olhar, porque eu já cheguei a rodar pra fora também. Então, o fuso horário era meio diferente. Essa parte pega um pouco, mas eu ainda gosto, assim, de, aumentar o orçamento, ver como é que a campanha tá indo ali. De se aventurar, né? De ter a dopamina ali da escala e tal. Isso eu acho muito massa ainda. Legal. Mas eu acho que em questão que mudou, assim, acho que é mais isso. Tem algumas outras coisas, assim, mas eu não vou lembrar agora pra te falar. Mas acho que mentalidade mudou bastante em vários quesitos, né? Porque, a gente tá falando aí de mais de 1 para 4,4, mais de 3 milhões, entendeu? Então, assim... Muita coisa mudou, né? Mas a gente vai aprendendo com o tempo, querendo ou não. E com o network que a gente vai fazendo, né? Querendo ou não, a gente se encontrou lá em Dubai, eu conectei com mais pessoas lá. Eventos que eu nunca tinha ido naquela época, acabei indo. Vim pra cá de novo, pra BH, conheci Não, detalhe, em Dubai foi julho. Você tava, acho que em 2 milhões já. 2 milhões. Então, de lá pra cá, em 6 meses foram 2 milhões. Exato. Dá pra pagar uns boletinhos. Deu, né? Mas é isso, cara. A princípio, o que eu senti que mais mudou, assim, foi essa parte de delegar, né? Porque antes eu fazia literalmente tudo. Então, hoje em dia eu tô mais tranquilo em relação a tempo, timing. Focando no que importa. Exato. Mesmo. Legal. Ainda sabe fazer, né? Mas, a gente não fica ali 100% com a mão na massa pra realmente não tomar muito tempo. A gente só realmente direciona a galera que tá cuidando dessa parte hoje em dia. Top. E, cara, pra quem tá chegando agora aqui, ou caiu de paraquedas no vídeo, ou já acompanha o canal, já viu os outros podcasts, afinal, é um dos melhores podcasts de tráfego direto do Brasil, de marketing digital. Sim. E muita gente já viu você, muita gente talvez não, e tá chegando aqui agora.
Pra quem tá chegando agora, quem que é o Murilo? Como que você chegou até aqui? Beleza, faturou milhões, comprou o carrão, mas quem que era o Murilo antes e como que ele chegou até aqui? Cara, então, no primeiro podcast a gente contou um pouco da minha história. A galera realmente gostou desse podcast. Muita gente me manda mensagem falando que gostou muito do primeiro podcast. Deixa eu ver quantas views pegou. Quantos likes pra gente botar mais? Views eu acho que tá com 14 mil, mais ou menos. Mas likes eu não vi. 14 mil. 14 mil? Você olha direto, né? De curiosidade. Eu também fico olhando os meus aqui. Vai. Mas a galera realmente gostou, cara. Direto alguém me manda mensagem falando assim, pô, seu podcast é muito top, me identifiquei muito com você. Ó, 700 likes, hein? Dá pra bater 1000 nesse aqui. Dá. Na época era faturo 500 mil por mês aos 19 anos. Agora é mais chamativo. Faturo... Deixa eu ver. Faturei 4 milhões aos 20. Legal? Legal. É 20 ou 21 que você tem? 20. Ah, tá. Imagina, eu fiz toda essa introdução e você já fez 21. Não. Quando que você faz? Agosto. Ah, então você é um ano mais novo que eu. Sim. Caraca. 2004, eu sou. Que dia? 7 de agosto. Eu também. Sério? Não. Mas, mano, então, pra quem não viu o podcast lá, a primeira parte, o que a gente falou no de Dubai? Nem lembro, na real. Cara, foi uma Resenha, parada mais né? rápida. Tipo assim, eu falei mais a parada de... Coisa mais técnica. Tipo, não foi meio história. Porque eu tava lá naquela vista lá com o Burj Khalifa, eu falei, cara, porra. E a gente ainda tava atrasado pro voo, velho. Foi, né? É mesmo, você quase perdeu o voo. Quase perdemos o voo. Tá doido, velho. Nossa. Os 48 segundo tempo. Sim, e a gente... Nossa, tava com medo do Uber chegar no lugar errado lá. Nossa, foi rolo. Mas deu tudo certo no final. Deu tudo certo. Ó, inclusive vai estar aqui o card pra assistir a parte 1 e parte 2. Exato. E agora a parte 3, que é o melhor de tudo. Mas, cara, então resumindo, quem que é você? Cara, sinceramente... O que você faz aí na vida além de vender bolinho de chuva no semáforo? Tô zoando, pessoal. Cara, eu sempre, acho que desde quando eu fui pequeno, em si, eu sempre tive muita, querendo ou não, ambição, né? Sabe, você sempre... Aquela criança que sempre fala assim, pô, eu sei que eu vou ser rico, entre aspas, né? Eu sei que eu vou ter uma vida bem sucedida, só não sabia como. Eu tinha algumas opções na época, eu sempre, tipo assim, pensava, né? Tipo, acho que a maioria dos moleques falam que quer ser jogador de futebol, enfim... Eu também tinha, como plano, eu falava que eu queria ser cantor, porque eu gostava muito de cantar. Era uma coisa que eu gostava mesmo de fazer. E eu gostava muito de jogar videogame. Então, tipo assim, a maioria da galera do digital... O que você jogava? Cara, eu jogava de tudo. Eu joguei CS, joguei Fortnite, joguei... o que mais? Minecraft, quando eu era criança. FIFA eu nunca fui bom, velho. Sempre fui muito ruim. Você jogou comigo no FIFA? Já joguei, sempre perdi pra você. Mas... Codezinho, não? Codezinho eu joguei, mas eu também nunca me apeguei muito. O que eu tinha mais me pegado na época era Fortnite e tal. Mas eu jogava, tipo assim, eu passava, acho que sei lá, de 24 horas do dia eu ficava mais de 15 horas jogando, cara. Então, tipo assim, e parou de ser uma parada de lazer pra ser uma parada que eu queria que virasse um business, sabe? Tipo, ganhasse dinheiro, fizesse live. Então eu sempre quis ganhar dinheiro desde muito novo. Só que eu não tinha opções como. Se eu tivesse descoberto o marketing digital antes, talvez, né, quem sabe eu já teria mais milhões ainda. Já teria hoje em dia faturado 10, 20. Não que eu não vá alcançar isso daqui, sei lá, 6 meses. 6 meses, que seja. Mas, tipo assim, né? Quanto antes começa, mais rápido você tem resultado. Isso é fato. Então, tipo assim, querendo ou não, eu sempre tive ambição, mas eu não... Na época eu não tinha... Como é que eu posso dizer? Alguma pessoa próxima a mim que eu já tinha visto o resultado. Então eu ficava meio assim, né? Tipo, eu nunca tinha ouvido falar de marketing digital na época. Então, eu só ficava ali jogando, querendo ganhar meu dinheiro com meus campeonatos que eu jogava e... De qual jogo? Do Fortnite. Ah, você era bom? Eu jogava bem até. Ganhou muita grana ou não? Não, $660. Na época? Quanto tempo? Comprei... Ah, mano, muito tempo. Uns 2 anos jogando. Então, tipo assim, nossa, minha mental ia pro saco. Mas... Nossa, o dia inteiro jogando, eu dava dor de cabeça, aí acabava o campeonato e não ganhava nada. Então era complicado. Mas, tipo assim, eu queria realmente ganhar dinheiro, velho. Tipo assim, não sabia como. Ou era cantor, ou era sendo jogador, ou era fazendo live. Caraca, cantor? Você cantava o quê? Sertanejo? Sertanejo. Dá uma palhinha aí pra gente. Não vou fazer isso, cara. Dá vergonha. Você vai ter 1000 likes, então você posta um vídeo no Stories cantando. Cara, às vezes eu posto uns videozinhos cantando lá, mas é bem raro. É raro, mas eu gosto. Não, 1000 likes dá pra postar. Dá pra postar, eu posto. Cantando aquela lá. Eu tenho uns vídeos arquivados lá. Eu sei que eu fui moleque. Não, aí você tá louco, né? Eu tenho uns vídeos arquivados lá no meu Insta sobre isso. Cantando, né? Eu tenho bastante vídeo lá arquivado, tem canal no YouTube, enfim. Mas isso é
deixa pro passado, né? Deixa pro passado nada, você é seu empresário, irmão. Já tô te conectando aqui com o Chalezinho, um clube aqui em BH. Já vamos lá pra Balneário também, lá na Shed, já vamos lá na Green Valley. Quero ver você cantando lá. Aí sim, velho, o cara já pensou além. Faz sentido pra você? Faz sentido. Opa. Mas aí, desde que eu tipo, na minha igreja, tinha um conhecido da minha namorada lá na época, que, tipo assim, ela sabia que ele ganhava dinheiro com a internet. E na época eu acabava de começar a trabalhar pra minha mãe. E, tipo assim, eu não me adaptava muito. E acabou surgindo uma vaga de emprego lá. Tanto que a gente até falou no último podcast mais detalhado sobre isso, que eu entrei como recuperação de vendas e tal. Então acabou surgindo essa vaga lá e, tipo assim, ali eu vi alguém realmente próximo que tava ali na minha cidade que tinha tido realmente resultado com isso. Na época ele tinha começado com drop, eu achei, até quando eu entrei, eu achei que eu ia fazer alguma coisa relacionada a drop. Mas não tinha nada a ver, eu recuperava venda ali de carrinho abandonado, de lançamento com influencer e tal. Mas foi aí que eu tive meu primeiro contato com o digital, né? Tipo, recuperando venda ali, aprendendo a converter ali, porque quem aprende venda, aprende tudo. Então esse foi realmente meu primeiro contato ali em si, sabe? Enfim, aí eu percebi realmente que pra mim atingir o que eu queria, não ia ser trabalhando pra alguém, né? Ia ser realmente construindo as coisas com a minha dependência. E pra isso, cara, sempre tive em mente, né? Eu sempre ouvi muito conselhos por eu estar dentro de um ambiente que era próspero, querendo ou não, né? Porque, pô, o cara faturava bem, muito bem. Então, eu sempre tive em mente, eu ouvia muitas coisas e uma delas, a principal que eu sempre prestei atenção era que para você atingir o que você quer, você precisa comprar o acesso a alguém que já tá onde você quer. Entendeu? Então eu sempre tive em mente que eu precisaria de uma mentoria, precisaria de algum mentor me direcionando, precisaria de alguma coisa assim. Então eu nunca tive receio de gastar com mentoria, com conhecimento. Eu sempre soube que para chegar onde eu quero, eu tenho que comprar o conhecimento de quem chegou onde eu quero. E não ouvindo o conselho, sei lá, de uma pessoa... Tá, seus amigos podem te dar conselho, as pessoas próximas podem te dar conselho. Só que aí você tem que pensar bem se você vai ouvir esse direcionamento de alguém que, por exemplo, não chegou onde você quer ou de quem chegou onde você quer, entendeu? Não sei se deu pra entender. Sim, sim. Mas eu sempre tive isso em mente, entendeu? Tipo assim, de comprar mentorias de pessoas que chegaram onde eu quero, porque ele já tem o caminho das pedras pra você chegar. Então é muito mais simples. Você ficar batendo cabeça, tipo assim, errando em coisas... Se você tem uma mentoria, você não vai errar. Não é uma verdade absoluta. Por exemplo, você tem algum dos seus avós vivos? Tenho um vô só. Seu avô paterno ou materno? Meu vô materno. Então, seu avô par de mãe. Se seu avô te der um conselho, vamos supor que ele não faturou milhões, ele não tem uma Ferrari, você vai ouvir? Não. Talvez. Mas tipo assim... Não, seu avô te deu um conselho, tipo assim... não. Dependendo do conselho, sim. Um conselho sobre a vida, no geral. Sim, aí sim. Talvez até pro seu negócio, alguma coisa aleatória, tipo... Porque às vezes a gente fala assim, pô, vou ouvir conselho só de quem chegou lá. Eu acho que preferencialmente sim, e tem que filtrar. Sim. Mas não é só porque uma pessoa não chegou lá que talvez não pode ter algo a agregar, entendeu? Sim, com certeza. Só que, tipo assim, eu acho que em questão de... Alguns conselhos a gente consegue sim pegar de pessoas que não chegou onde você quer. Eu sempre, pô, quando eu vou fazer uma coisa, eu pergunto... Eu, querendo ou não, tenho esse digamos que... Eu não sei a palavra certa, mas não seria um erro. Mas eu pergunto pra muita gente quando eu vou fazer alguma coisa, sabe? Eu dependo muito de aprovação das pessoas, saca? Eu acho que isso é uma parada que, querendo ou não, me deixa... Me atrapalha o crescimento. Porque tudo que eu vou fazer, eu pergunto pra muita gente. Tipo assim, eu mando pra umas 5 pessoas, 6 pessoas, dependendo da aprovação das pessoas, entende? Por exemplo, quando você comprou... Vamos falar de alguns investimentos. Quando você comprou a mentoria pela primeira vez, na época você pagou 10 mil, não é? Sim. Você acredita que a mesma coisa que você pagou 10 hoje é 20? Você é louco. Dobrou a parada. E agora tem programas de 35 e 50k também. Né? Sim, eu lembro que quando a gente fez o primeiro podcast, você até falava, nossa, eu quero chegar a tanto, quero chegar a vender a mentoria a tanto, entendeu? Então, hoje em dia, eu nem lembro quando... Demanda e oferta. Né? Sim, com certeza. Cara, deixa muito louco a galera, né? Tipo, o fato de eu ter comprado uma Porsche 911 aos 21 anos, sem ter carteira, sem saber dirigir. Sim, com certeza. O tanto de gente com resultado que vem aqui, tudo isso chama muita atenção. Uhum. E aí, para eu escalar, eu tenho que ou ter mais clientes ou cobrar mais caro. Aumentar o preço. E aí, claro, dá para trazer mais clientes, mas se eu consigo fazer os dois, é aquela parada, quantidade e qualidade, entendeu? Sim, com certeza. Também acho. Mas na época, quando você entrou assim, você chegou a pedir opinião para outras pessoas? Como é que foi? Seu processo de tomada de decisão. Porque na época a gente nem fazia call, né? De introdução, call de venda, nem nada do tipo. Não, o máximo que você fez foi ligar no WhatsApp ali e, tipo, uma callzinha rapidinha. Só. Entendeu?
Mas é porque eu já tinha O enrolado. que eu falei nessa call? Nem lembro. Cara, não vou lembrar também. Mas você me deu uma convertida. Você conectou comigo ali e tal. Caraca, eu nem sabia as paradas que eu sei hoje. Então, mas tipo assim, foi uma call porque eu realmente tava enrolando. Já fazia umas 2 semanas que eu tinha falado com você. Eu ficava só naquele, perguntava, sabe? Mas por quê? Tipo, por que acho você não que tinha era- decidido ainda? Era medo? Medo. Era, pra mim, pô, eu olhava ali como muito dinheiro de investimento, 10 mil ali, pra mim na época, pô, eu falava, caramba, velho, não... Entendeu? Só que, tipo assim, eu pensava, pô, o cara tá cobrando 10 mil, vale a pena. Tipo assim, o cara não vai cobrar 10 mil e entregar uma parada, Você foi maluco. né? Não fazia sentido, entendeu? Então, tipo, eu tinha o consciente é o seguinte, pô, ele cobra 10, mas obviamente ele vai entregar mais coisa do que alguém que cobra 2. Exato. É a mesma coisa de carro, cara. Tipo, a Ferrari te leva pro mesmo lugar que o Volvo, que é um carro bom. Mas também te leva pro mesmo lugar que um Fiat Uno de 1994, Sim. que é um carro mais antigo. Uhum. Tudo vai te levar pro mesmo lugar, mas a questão é o valor agregado que vem nisso. Então, por exemplo, uma Ferrari. Tá, você compra uma Ferrari, vou pegar a Portofino, 2,8 milhões. Cara, você está pagando 2 milhões e 800, não é só num veículo. Você está comprando acesso, você está comprando status, você está no centro das atenções, onde você for, você está comprando, você ter acesso às pessoas que têm esse tipo de carro, a outras pessoas também que não têm e querem ter, mas que já são muito fodas. Então, você está comprando várias coisas que justificam esses 3 milhões. Sim. Aquela parada, você tem um carro desse... Cara, para você fechar um negócio que você ganha ali 3 milhões em um mês, é muito fácil. Muito mais fácil. Porque a percepção de valor muda. Sim. Então, é a mesma parada que eu pensei. Cara, eu tinha medo de cobrar mais caro. Tinha medo, por exemplo, do nada eu resolvi vender a mentoria a 25 mil, agora é 30, era 30, subiu para 35, que é o nosso plano mais top lá, que tem 4 calls comigo, um tanto de coisa. O que eu fiz? Sabe qual que foi a sacada? Eu pensei o seguinte, tá, o que eu posso entregar que vale isso? Meu tempo e maior chance de ter resultado. Sim. Então, imagina, é um mau negócio para a pessoa o cara investir tipo 30 mil reais ou 35 mil que seja para poder fazer isso, sei lá, na pior das hipóteses, na semana. Se tudo der errado na semana, tipo, o cara fazer 35 mil por semana, no total fazer 150, 200 mil por mês. Então foi o game que eu pensei, de cobrar mais. Só que eu lembro que você enrolou muito, cara. Você ficou umas 2 semanas assim, ui, preciso pensar. Sim, não, tipo assim, eu te chamei, aí eu sumi. Aí eu falei assim, Andrezão, ainda rola? Aí você rola, papapá. Eu não corri atrás, não? Pior que eu acho que na época não. É estratégia. Aquela... Como é que é aquela frase? Galinha de casa não se corre atrás. É bem isso, velho. Mas cara, tipo, imagina um cara chamou uma mulher pra sair. Eu gosto muito de sedução e venda porque eu acho que são analogias que fazem muito sentido. O cara chamou a mulher pra sair. Beleza, a mulher já tá sabendo do interesse do cara. O cara já demonstrou, ela já sabe o que é o cara. Se ela quiser, ela vai. Não tem nada que ele vai falar ou deixar de falar que necessariamente vai mudar tudo. Pode acontecer, mas no geral, o que pode acontecer é ficar pior. Parecer que o cara tá, tipo, esmolando a atenção da mulher, que o cara tá muito no pé. É a mesma coisa. Então, às vezes o cara fica no pé da pessoa, e aí, vai fechar? Sim. Cara, ainda mais pessoas... Tipo a gente, hoje a gente é fundo de funil. Então a gente sabe quando alguém tá fazendo essa pressão assim sem sentido, e a gente consegue ver quando o cara é de verdade e não é, entendeu? Sim. Então o pessoal tem que tomar cuidado com isso, que é algo complicado de fazer. Também. E aí você ficou ali com objeção e tal. O que mais você pensou ali? O que você ficou com medo? De que acontecer? Eu tinha medo de... Você tinha quanto de caixa na época que você pagou esses 10? Cara, eu tinha acho que 6 mil. Caraca, você tinha menos que o valor? Tinha menos. É que minha mãe me ajudou numa parte. Ah, tá. Que depois eu falei assim, mãe, quando tiver resultado eu te pago. Pagou? Na verdade, cara, eu fiz um combinado com ela. Acho que eu nem falei sobre isso no último podcast. Na época eu fazia faculdade, certo? De quê? De engenharia de software eu fazia. Eu sempre quis trabalhar no computador. Porque eu tinha muita vontade de trabalhar pra fora. Hoje em dia eu vendo pra fora também. Então, deu na mesa na pegada. Mas eu queria trabalhar pra fora, morando no Brasil, ganhando em outra moeda. Aí eu fiz essa faculdade pra isso. Aí eu fiz, acho que eu já tinha acabado de terminar um ano de faculdade. Eu não lembro nesse quesito. Mas aí eu fiz as contas na minha cabeça pra persuadir a minha mãe, né? Pra ela me ajudar numa parte. Porque eu não tinha todo o dinheiro, os 10 mil eu não conseguiria pagar à vista. Então eu consegui fazer o seguinte. Eu falei assim, mãe... minha mãe sempre teve em mente que também tem como dar certo, né? Porque eu trabalhava na empresa de uma pessoa que deu certo. Então eu falei assim, mãe, a faculdade é tanto. Se eu não me engano, acho que era... não vou lembrar o valor. Mas a faculdade era, tipo, tanto. Eu falei assim, se em vez de você pagar por mês a faculdade, que é tanto, eu mudo pra EAD, que é mais barato, e você paga essa parte, esse restante, nas parcelas ali da mentoria. Caraca. Entendeu? Então você usou uma cópia pra vender pra sua mãe. Exato. Aí Caraca. eu convenci ela pagou uma parte, eu paguei metade.
Aí por mês eu ia pagando ela ali também, né? Se eu não me engano, ficou parcela de 12... Acho que ficou 12 de 1.000, eu não lembro. Aí eu fui pagando, todo mês eu pagava metade, ela pagava metade. Entendeu? Então foi indo assim. Aí assim que eu consegui convencer ela de comprar. Mas aí eu comprei e fiquei totalmente, tipo assim... Pô, paguei a parada 10 mil, eu me coloquei num risco de ter que todo mês tirar R$500 do meu bolso. E eu, tipo assim, eu não ganhava... Ganhava acho que uns 3, 4 mil na época. Entendeu? Não é pouco, né? Pô, na época eu tinha 17 anos. Então, tipo assim, eu fiquei com esse medo. Dava muito medo, tipo assim, de pensar que eu vou ter que me colocar num risco de todo mês ter que tirar ali R$500 sem saber se eu vou ter retorno ou não. Então, tipo assim, isso era uma objeção muito grande que eu tinha, sabe? Porque eu não tinha o dinheiro, né? Pô, se fosse ver no final, eu não ia ter o dinheiro completo. Você parcelou? Parcelei. Quanto? 12 vezes de 1.000. Sério? Uhum. Eu liberei parcelamento total? Liberou. Ó, que doideira. Na época tinha ainda. Mas... Hoje em dia dá pra ter, não. Aí foi indo, metade, eu pagava todo mês 500, minha mãe pagava metade. Aí depois eu acertei, acho que depois de 3 meses, aí eu peguei e terminei e paguei tudo pra ela, assim, que eu recuperei todo o dinheiro, né? Aí eu dei a parte que ela tava pagando e já terminei de pagar, que ia cobrar no cartão, né? Dela, porque não tinha limite de 10 mil na época. Eu tinha acho que R$400 de limite, cara. Caraca. Aí eu paguei tudo e quitei a dívida ali. Mas era uma objeção muito grande que a gente tinha, né? Tipo, pô, de colocar um risco assim. Eu lembro que, cara, nossa, na primeira semana tudo deu errado pra mim. Teve a parada do reembolso lá. Conta essa história aí, pessoal. Para contextualizar vocês, em 2023, logo depois de fechar a mentoria, umas 2 semanas depois, o Murilo chegou. Mano, esse negócio é muito difícil. Achei que era mais fácil, não sei o quê. Acho que eu vou testar outra coisa. Você não consegue me devolver o valor aí, não? Não tô querendo, não. É muito difícil, não sei o quê. Não tem reembolso, não. Deixa eu explicar. Aí vai. Não, contextualiza. Isso é o que eu entendi. Agora conta a sua versão. Foi o seguinte. Eu comprei a mentoria... Não vou lembrar quando foi. Acho que foi em março de 2023. Fevereiro. Você entrou na mesma leva ali. Cara, entrou 10 pessoas em fevereiro. Foi no finalzinho de fevereiro. Foi a primeira vez que eu abri. Eu comecei a rodar em março. No começo de março. Não, mas você entrou no dia 20 alguma coisa de fevereiro. Sim. Vai fazer 2 anos agora. Foi no finalzinho. Você acredita que naquela época eu abri só 10 vagas. Dessas 10 pessoas, 8 ficaram milionárias? Doideira. Loucura. Velho. Mas, enfim, contando a minha parte, né? Só pra galera entender. O que aconteceu, né, pra mim pedir o reembolso, teve motivos, tá? Teve motivos. Mas que bom que você não aceitou. Mas, enfim, só pra galera entender. Eu tinha comprado a mentoria ali e, basicamente, pô, na primeira semana ali, eu sempre fui um cara que, pô, comprei, vou aplicar. Não vou ficar enrolando. Eu não gosto de pegar só o conceito, eu quero aplicar na prática. Lógico. Então, eu comprei a mentoria, um dia depois, já tentei subir. Então, eu tentei subir, cara, a primeira coisa que aconteceu, rejeitou meus criativos. E como eu era do drop antes, eu tinha faturado, acho que tinha acabado de faturar 10 mil no mês com drop. Isso é fato. Mas, igual eu falei, eu não lucrei nada, eu lucrei menos 300. Então, eu já tava, tipo assim, eu já rodava tráfego, eu já sabia o tráfego. Então, tipo assim, eu, nunca tinha tomado um bloqueio, nunca tinha tomado uma rejeição, porque drop era mais white. Então, tipo assim, querendo ou não, era mais de boa pro Facebook, né? Não eram uns anúncios mais... querendo não persuasivos. Então, eu basicamente subi ali o criativo de info. Cara, na mesma hora rejeitou. Falei, o que é isso? Fui lá, tentei de novo. Porque ainda não sabia, não tinha malemolência. Subi de novo, bloqueou. Falei assim, não é possível. Aí eu subi de novo em outra conta. Ixi, Miguelzão. Aí eu subi de... Manda foto do Miguel aqui no podcast. Manda foto pro Miguel, que a gente tá aqui. Aí, enfim, aí eu subi de novo, né, em outra conta, tentei. Cara, rejeição de novo, bloqueio de novo. Então, tipo assim, eu não tava conseguindo testar, entendeu? Eu tava ficando frustrado porque eu não conseguia testar. Porque eu não sei se foi azar, enfim. Mas isso me frustrou muito. Aí, depois disso, cara, eu acabei tomando bloqueio na plataforma. Tomei bloqueio de saldo. Então, tipo assim, meu caixa já diminuiu mais. Ia ficar ali 90 dias bloqueado o dinheiro. Então, foi tudo acumulando, sabe? Tipo assim, eu tava assim, muito de boa ali, pá, rodava sem cair. Tipo, tudo te dava vontade de desanimar, né? Exato. Então, tipo assim, eu falei assim, pô,
não é o que eu esperava. Achei que ia ser mais fácil, querendo ou não. Então, tipo assim, eu fui lá e falei assim, não tem como pedir reembolso. Mas foi... Você tem esse áudio ainda ou não? Cara, não foi... Eu não sei se foi áudio, foi mensagem. Não foi áudio. Vamos ver. Eu acho que tem, vão achar. Eu ainda tenho. Aí você falou de passagem de avião. Mas foi basicamente isso, cara. Por isso que eu decidi pedir, tipo... Eu fiquei frustrado, velho. Tipo, não conseguia testar e tinha tomado saldo bloqueado. Aí a gente foi lá e queria desistir. Aí eu lembro que você me refutou. Você fez eu não pedir o reembolso. E basicamente eu falei assim, pô, agora eu vou pegar a parada pra valer. Eu fiquei, tipo, não com raiva, mas eu falei assim, pô, agora só de tipo assim, não esfregar na cara, mas tipo, mostrar que eu consigo, tá ligado? Tipo assim, eu vou fazer acontecer. Eu lembro que depois desse dia, cara, todo dia eu testava alguma coisa. Tipo, eu não fiquei um dia sem testar. Tô nem aí se eu ia tomar prejuízo, se eu ia perder meu dinheiro. Cara, não tava nem aí. Eu só queria fazer acontecer, ia ter resultado de uma forma ou outra. Eu ia fazer acontecer só de raiva. Eu sabia que eu falo que eu acho que eu funciono um pouco não na base da raiva, mano, mas eu preciso de uma motivação, assim. Pressão? Cara, como é que eu posso explicar, velho? Mas, tipo assim, eu preciso de, tipo, uma pressão mesmo pra mim funcionar. Então, tipo assim, a partir disso, eu falei assim, não, agora eu vou fazer acontecer. Eu vou fazer acontecer. Queira ou não queira, eu testava todo dia. Era fumo, mas eu testava. Mas eu acho isso legal, mano. Eu acho que se você não fica puto o suficiente, você não tem motivação. Sim. A raiva é o melhor combustível. Exato. Tem que estar puto com alguma coisa. E eu não tinha conta pra pagar. O que você ficava puto? Tipo, o que te deixava mais emputecido que você tirava a motivação? Cara, não ter resultado. Eu ficava com raiva de não ter resultado. Tipo, você via... Acho que se comparar, pessoal... Me comparar, velho. Muita gente, ó... Isso é polêmico. Mas muita gente fala que se comparar é ruim. Eu concordo em partes. Eu acho que se comparar é ruim no sentido de você se sentir inferior a outra pessoa. Uhum. Mas se comparar é bom pra você ver o que a pessoa tem que você não tem e principalmente pra você ficar puto no bom sentido, indignado. Tipo assim, como que esse moleque de 18 anos fez isso? Como que esse cara de 21 tem uma Porsche? Sim. Como que esse cara de 20 faturou milhões? O que eles têm que eu não tenho? Eu acho que a pessoa tem que olhar isso com um olhar de curiosidade, não de inveja, sim, mas de raiva, de agonia, de por que ele não... O que ele fez que eu não vou ficar fazer? com raiva, tipo, eu vou Sim. fazer também. Então é uma boa. Ó, salve, irmão, tava trocando ideia com você no Insta, deu uma interessada na mentoria. Deixa eu ver o que eu falei. Então, vou te mandar Ó. Fala, mano, beleza? Então, vou te mandar um áudio mais resumido, que eu não sou muito fã de áudio, mas isso aqui é importante só pra te explicar como vai funcionar, beleza? Como eu te disse, a mentoria não abre pra muita gente, porque não é uma parada escalável e eu tenho muito mais resultado focando de fato no meu negócio. Porque imagina, se eu fosse fazer mentoria todo dia, você é mó trampo, tá ligado? Porque querendo ou não, eu fico 3, 4 horas tendo que precisar. Eu falo 2 a 3 horas que eu tenho em média. Mas se você precisar de 4, 5 horas na cal, a gente mete marcha, entendeu? Então é uma tarde, basicamente, a gente entra no Zoom, você me fala cada minúcia do seu negócio, quais problemas você tá tendo, como é que tá em questão de escala, como é que tá em questão de... quais dores você tá tendo, e eu te falo exatamente o que eu tô fazendo, tá ligado? O que funciona pra mim. Coisa que eu não poderia abrir em jogo, nem num curso, numa mentoria em grupo, porque se eu abrir, muita gente vai fazer e aí o mercado vai ficar sofisticado, entendeu? Então basicamente é isso. Aí nessa call, eu te mando o link do Zoom, você pode gravar ela se você quiser, pra você rever depois, eu recomendo. E aí basicamente é isso. E eu te passo um plano de ação pra você falar, mano, é isso que eu tenho que fazer. Essa etapa, depois essa e depois essa. Tipo, passo a passo, entendeu? E aí, basicamente, é isso, mano. Eu só não faço com mais gente porque é uma parada que dá um certo trampo, entendeu? Eu gosto muito de manter a qualidade, porque eu não vou mentir. Não, ganhar 10 mil pra ficar algumas horas legal com uma pessoa é uma grana legal? Mas eu ganho muito mais com o meu negócio. Mas uma coisa que eu penso também, que eu comecei a abrir essas mentorias individuais, é o tanto que eu posso agregar pra pessoa, porque eu sei que o cara vai ganhar grana. A chance de um cara que vai fazer minha mentoria individual ganhar grana é muito maior do que um cara que vai fazer um curso meu, que eu for lançar, entendeu? E aí esse cara vai ser uma puta prova social pra quando eu for fazer lançamento. Então é basicamente isso, mano. Aí eu só tô conseguindo fazer esse mês, tá ligado? Porque a partir de março eu vou voltar a viajar e tal. Aí eu não vou conseguir dar muita atenção pra isso, né? Não vou pegar mais mentoria, provavelmente. Então, não, real, eu fiquei um tempo sem abrir. Acho que eu abri de novo só em julho. Foi Sim, isso mesmo. Você ficou mesmo. Pode pá, mano. Mas isso ainda funcionaria pra quem não fez PLR. Eu ficava com medo porque eu não tinha começado. Na empresa que eu trabalho, igual eu te falei. Vozinha. É meio que, tipo assim, o cara faz o tráfego, eu sou meio que uma equipe comercial, tá ligado? Eu sou da parte de vendas. Os leads vêm pra mim no WhatsApp e eu acabo convertendo todo mundo e ganhando comissão em cima, entendeu? Viu? Eu nunca cheguei a fazer um PLR, assim, tipo... Aí pipipipopopó. Aí mandei uma figurinha de cachorro. Demorou. Se fosse, iria ser sexta mesmo. Como seria as formas de pagamento? Só que, tipo assim, mano, paciência com resultado, claro, sempre. É importante você ter no chão, mas ao mesmo tempo você tem que ser executor, mano. Tipo assim, eu sou um cara que eu acho que o maior motivo de eu ser estourado, de eu ter resultados muito bons, é que eu executo as paradas rápido, tá ligado? Hoje eu tava jantando com meus amigos, acabei de ter uma ideia de um produto muito pica que vai render pelo menos aí uns 5 milhões de faturamento anual. E rendeu. Eu comecei a fazer a copa do BSL, já tô com o design aqui fazendo os anúncios e pau na máquina, entendeu? E quanto mais rápido você executa,
Aí você, mano, sou exatamente assim. Se for 10K, se 10K à vista pesar pra você, posso ver se rola parcelar metade. Ia te ajudar? Pra caramba. Vou ver se consigo aqui com o meu gerente do banco. Amanhã eu te respondo. Velho. Ó, aí sumiu. Aí eu, fala, irmão, notícia boa, não consegui parcelamento de 5K. Fiz uma call com o meu gerente, pior que eu realmente liguei pra gerente. Liberou parcelar 5 em 10 vezes. Sério? Daí só me manda seu nome completo, CPF, pra eu gerar o link aqui com ela, não sei o quê. Aí sumiu, dia 8. Aí chegou dia 25 de fevereiro. Falou, vou conversar com a minha mãe. Sumiu. Chegou 2 semanas depois, como se nada tivesse acontecido. Fala, Andrezão, tudo certo? Ainda consigo isso? Juntei o caixa, senão tá suave. Eu falei, fala, irmão, só que agora deu um reajuste, não sei o quê, tamo aí, não sei o quê. Você vai mandar um formulário daí pra mim. Aí, resumindo, foi o formulário. Aí conversa vai, conversa vem. Aí você mostrou que você faturou 10 mil no mês com drop e tal. Falei. Aí, dia 27 de fevereiro. Caraca, foi uma venda longa, hein, mano? Foi. Fala, irmão, bom dia, tá por aí, tem uma notícia boa pra dar. Tal, não sei o quê. Aí consegui a condição lá do cartão, mandei o link. Caraca, na época era Evermart ainda, mano. Sim. Quando der, foi. Aí foi. Finalmente, 27 de fevereiro. Caraca, 20 dias, hein, mano? Porra. Aí tem o áudio do reembolso, cadê? Não é áudio, eu acho, cara. Eu acho que foi mensagem só. Ó, deixa eu ver aqui. Eu reembolso. achei aqui. Achou? Também achei. Foi no dia 29 de março. Cadê? 29 de março? É. De 23. Caraca, foi 1 mês e meio depois da mentoria. Ó, achei aqui, ó, 29 de março. Caraca, 1 mês depois da mentoria, o cara teve a cara de pau de pedir reembolso. Ó, bom dia, mano, tudo bem? Mano, não curti muito essa área de PLR, não. Queria saber, escreveu tudo errado aí, né? Com você, se não tem como fazer reembolso. Aí eu, tem não, uai. Já passou mais de 1 mês. Uai. Já fizemos a call. Já viu uma companhia aérea reembolsar o passageiro depois do voo? E outra, vai desistir porque tá difícil? Você tem tudo pra ter resultado. Se desistir de vez, você tá falando pra si mesmo, você não é capaz. É verdade. Se você desistisse ali, você não estaria desistindo só da mentoria, você estaria desistindo de você. Aí me converteu. Aí do nada ele mudou de assunto. Aí eu... Caiu mais 2 vendas no boleto que pagaram. Meu conselho, levanta a bunda da cadeira. Não, como é que é? Meu conselho, levanta a cabeça, senta a bunda na cadeira e vai trabalhar. Nenhum dos meus alunos tiveram resultados e acertou de primeira. Muito menos eu. No que precisar de ajuda, eu tô aqui, mas você tem que fazer acontecer. Mas o foda é que tá bloqueado. Isso aqui o Wi-Fi libera depois. Aí já mudou de assunto. Aí esqueceu o reembolso. Resultado... Aí, ó. Aí chegou 29 de outubro. Passou mó pouquinho tempo, acertei. 29 de outubro já mandou. Fala, gatão. Passei de 1 milhão já. Bora pro podcast. 7 meses. Ou seja, a maioria das vezes, muita gente acha que a pessoa pediu o reembolso é o fim do mundo. Cara, não é. Primeiro é entender o porquê do reembolso. Na maioria das vezes é só medo. E, cara, sabe o que é pior que isso? Tipo, pior que a pessoa que pede reembolso, sei lá, depois de 1 mês, depois de 2 meses. Ai, não era o que eu pensava, vai desistir. Cara, acontece pouco, mas quando acontece já tem a resposta pronta. Por quê? É entender o motivo da pessoa e, de fato, ajudar. Então, eu nunca fico puto nem nada. Tem gente que fica puto. Mas eu também não vou chegar. Pô, imagina, o cara tá lá no ecossistema há meses, já usou várias coisas e aí quer reembolso do nada. Não faz sentido. Não faz. Nenhum produto você tem reembolso depois de usar. Sim. Eu já acho uma não diria sacanagem, mas eu acho uma frescura ter essa garantia de 7 dias no marketing digital. Beleza, senão ia ter muito golpe. Mas eu acho que 7 dias é muito tempo, cara. Você consegue testar um produto em menos tempo. Por isso que tem que tomar cuidado, principalmente quem é produtor. Porque às vezes você grava um negócio, você faz um negócio top, você disponibiliza todas as aulas e a pessoa vai lá, age na má fé, assiste tudo, opa, tchau, obrigado. Sim. E aí vai lá e pede um reembolso. Rola muito isso. Rola muito. Então, por isso que eu criei medidas de segurança para evitar isso. Agora, pior que isso é quando a pessoa, antes de entrar, fala, tem alguma garantia? No começo, você falar isso, beleza, mas você ficar com isso na cabeça é horrível. Porque se você quer garantia, você já tá com a cabeça que vai dar errado. Exato, você não vai... Você já começa pensando que vai dar errado. Não faz sentido daí. Porque se você quer a garantia, você não vai, tipo assim, eu vou tentar ali 5, 6 dias e vou desistir. Não faz sentido, pô. Se você vai pegar a parada, pega pra fazer acontecer. Não faz sentido você pegar a parada pra, tipo, desistir em 5, 6 dias que seja. Pô, vou comprar, vou fazer acontecer até dar certo. Exato. Isso é fato. Isso é um padrão, cara. Todos os mentorados, a gente já passou de 80 pessoas que faturaram acima de 1 milhão. E todos eles, sem exceção, eles têm padrões. Quais são eles? Todos não desistiram. Por mais que pensaram em algum momento, não desistiram. Sim. Todos eram obcecados em aprender coisa nova. Tanto comigo quanto por conta própria. Às vezes
Eu pedi, André, você conhece algum gringo que ensina sobre copy, além do que você já ensina na mentoria? Toma aqui, tem o curso desse cara aqui, não sei o quê. Sim. Então, o pessoal corria atrás de informação e, principalmente, é o pessoal que sabia usar a mentoria. Porque senão eles vão fazer parte da ONG do André. Conhece a ONG do André? Compre isso. É a galera que paga e só fica nisso. Sim. E não é o que eu quero. Porque o que te fez ter resultado não é você ter me pago na época os 10 mil. Foi você ter investido esses 10 mil, mas em prol de você ter o meu acesso, o meu acompanhamento, o meu networking e principalmente você ter meu número pessoal para você me chamar e perguntar o que quiser. Na época, o suporte era só comigo, não tinha ninguém, se eu não me engano. Depois acabou ficando inviável. Para se tornar escalável, eu contratei gente, botei os meus gestores também. E aí acabou virando um negócio mais escalável. Mas qual que é o ponto? Cara, o que muda a chave, a pessoa não é comprar um produto. É você saber usar esse produto. Não é você comprar um curso, é você saber usar esse curso. Várias pessoas compraram e tiveram resultado. Outras não. O que muda? É sorte? Não é. É aplicabilidade. Então, o que mudou foi que você colocou em prática. Sim, eu acho também a parte de ser autodidata. Eu sempre falo. Tem gente que compra mentoria e fica 100% dependente de você. Eu não acho isso certo, sabe? Eu acho que, querendo ou não, você tem que ser um pouco autodidata, sabe? Tipo assim, pô, tô com dúvida numa tal coisinha muito básica aqui. Pô, tenta ali, tipo... É o povo que é preguiçoso, né, Exato, cara. É a mesma pessoa que estaria disposta a trabalhar o dia todo ali no CLT para ganhar 4 conto no mês, mas um negócio que pode ganhar 4 mil no dia, 10 mil no dia, ela não tá disposta a trabalhar ali 6 horas por dia. Entendeu? Tipo assim, você tem que ser um pouco autodidata, saber se virar um pouco ali, tipo... Eu sempre fui muito autodidata, sabe? Tipo assim, eu ouvia o que você me falava, mas eu também tentava coisas que, tipo assim... que eu achava viável testar, entendeu? Eu sempre fui muito autodidata e eu acho que isso é o que fez também eu ter resultado, né? Porque, pô, você tem que testar coisas novas também, entendeu? Tipo assim, o que você vai me falar, o que um mentor vai te falar, funciona? Funciona. Tipo assim, a maioria das vezes funciona, porque é o caminho certo que ele já passou. Mas é legal testar coisas que você também tem vontade ali na hora, entendeu? Tipo assim, testar coisas que você acha que pode dar certo. Você tem que ser autodidata também e não depender 100% dos outros. Mas que você vai ter a direção certa... É legal testar sempre coisas novas, entendeu? Eu acho que isso mudou bastante meu game também. Nunca fui, tipo, 100% robotizado ali, seguir tudo que mandar ali, fazer, sabe? Ser autodidata é uma parada que ajuda demais. E Murilo, seguinte, você contou um pouco da sua história e tal, como que você virou a chave, mas você não entrou em detalhes técnicos. A gente já entrou isso antes, mas eu acho que muita coisa mudou, né? Querendo ou não. Os fundamentos são os mesmos, mas muita coisa mudou. Sim. Então eu vou abranger aqui alguns pontos que são... as 5 bases ali da nossa metodologia, que é copy, gestão, inteligência artificial, anúncio e tráfego. E eu queria que você falasse um pouco do que você vem fazendo em cada uma delas, pode ser? Pode. Cara, vamos começar com o básico, né? Copy. Cara, o que você tem a dizer de copy aí pro pessoal que tá travado? O que mudou sua chave? Cara, hoje em dia eu tenho uma metodologia que eu chamo de Frankenstein, né? Eu ouvi em podcast um cara muito, muito top no mercado falando sobre isso também, sobre Frankenstein, né? Que é basicamente se juntar coisas que funcionam. Sabe, você pega uma copy, por exemplo, pega uma lead e junta numa outra copy que já foi escalada, alterando para o seu nicho que você for rodar. Por exemplo, tem vários exemplos que você pode fazer. Você pode só manter a história, colocar uma lead de outra oferta que foi escalada, adaptando para a sua história. Você pode simplesmente manter a história inteira, a lead também, e só trocar um mecanismo. Joga, sei lá, vou rodar emagrecimento. Pega uma copy que foi escalada de emagrecimento com um certo mecanismo. Sei lá, vamos usar o exemplo aí, truque da banana. É o que a galera mais escalou. Cara, você pega uma copy truque da banana e simplesmente troca o mecanismo. Banana, pega um outro mecanismo que alguém tá escalando. Isso, cara, isso só posso em mentoria, tá? Mais a fundo. Você pega um mecanismo que alguém tá escalando da banana, por exemplo, mantém ali o esqueleto e pega um outro mecanismo que outra pessoa tá escalando. Sei lá, que seja truque do... Vamos pensar Vou inventar um aqui agora, mas geralmente eu pego um que já está sendo escalado. Truque do abacate. Você simplesmente mantém o esqueleto da copy da banana e só troca a banana por abacate. Só que legal. Eu não acho interessante você criar um mecanismo. Então, por exemplo, você vai trocar a banana, eu vou inventar um mecanismo na minha cabeça aqui. Sabe? Vou inventar o abacate, enfim. Não, eu geralmente pego algo que já foi escalado, ou algo que alguém já escalou, algum mecanismo que eu sei que é validado para colocar na minha copy, entendeu? É isso que geralmente a maioria das vezes eu faço. Ou também consigo fazer com outro nicho, né? Consigo manter o meu esqueleto da copy e adaptar ela para outro nicho com outro mecanismo de outro nicho. Entendeu? Então, basicamente, eu vou juntando coisas que funcionam. Eu nunca vou criar nada do zero. Isso que é o Frankenstein? Exato. Junta uma coisa com a outra e vai indo. Entendeu? Mas isso mais a fundo, não dá pra
entrar muito a fundo aqui. Não, dá pra revelar um pouquinho. Vai. Não, fala aí. Explica um pouco mais. Cara, não tem... Tipo assim, se você for ver na prática, não tem muito segredo. É realmente isso mesmo. Você pega uma coisa que tá sendo escalada e junta com outra que foi escalada. Entendeu? Então, a chance disso não validar é muito mais baixa do que você pegar uma coisa que foi escalada e colocar alguma coisa da sua cabeça ali. Sacou? Você junta coisas que funcionam e a chance de dar bom é muito maior. Então, você junta uma lead que funciona com uma história que funciona, você junta um mecanismo que funciona dentro de um esqueleto que já foi escalado, e aí você vai indo. Entendeu? É isso que eu mais venho fazendo hoje em dia em copy. E na prática, como que você faz isso? Aí já emenda com o segundo ponto, que é a inteligência artificial. Você usa muito IA ou você faz mais manual? Cara, eu ainda uso bastante manualmente. Eu não sou um cara que usa muito IA ainda, tá? Eu acho que isso eu também peco muito. Tem muita coisa que vai, tipo, acelerar meus resultados, querendo ou não, se eu começar a usar IA. Mas eu ainda gosto um pouco do manual. Enfim, geralmente eu uso a inteligência artificial mais pra realmente achar as principais dores e objeções do público que eu for rodar, né? Então, se eu vou rodar, sei lá, emagrecimento, vou rodar impotência, que seja, eu geralmente uso o GPT, né? Pra achar as principais dores e objeções daquele público e implementar ali na copy a hora que eu for usar. Entendeu? É isso que eu mais venho usando hoje em dia, a IA. Ou pra, igual eu te falei, usar com... Agora eu vou te dar um insight. Já aconteceu de você mandar algum prompt pro chat GPT, um comando, e a resposta dele não te agradar? Você achar, tipo, superficial, Sim. meio ruim? Uhum. Aí o que você fala? Olha essa aqui. Cara, eu tô usando pra tudo. Olha, vou ser bem sincero. Eu li que você escreveu aqui, logo de cara pensei, não acredito que eu pago $20 por mês para uma IA e ela tem coragem de me entregar isso. Cadê a sua inteligência dessa máquina? Cadê a sua criatividade e conectividade? Isso está tão ruim, mas tão ruim, que nem o publicitário do seu Zé da Pipoca faria algo desse jeito. Por favor, reescreva urgente ou cancela o meu plano. Caramba, velho. E aí, se ainda assim não ficar bom, você manda o prompt 2, que é o quê? Olha só, a criança parece que fez um esforço para melhorar. Nossa. Mas o que eu realmente vejo é que você apenas escutou o que eu falei e simplesmente ignorou. Sério? Tão ruim assim? Olha, eu vou falar. Eu tô quase desistindo de usar você aqui. Esse é meu último veredito. Ou melhor agora, ou é tchau. Mano, Forte, hein? o negócio fica insano. Sério? Insano. Cara, eu percebo mesmo que às vezes eu peço uma coisa pro ChatGPT e fica muito robótico, sabe? Tipo assim, não fica uma parada natural. Eu tento usar às vezes, mas eu ainda não tenho... sabe, não é meu forte ainda. Eu tento, mas direto ele manda uns comandos muito robotizados. Vou te passar uns segredinhos depois. Demorou. O lado bom é que a mentoria é eterna, porque o Murilo, pra quem não sabe, ele não só pagou 10, como depois pagou quanto? Fala aí pro pessoal. Agora, recente? 25, rapaziada. Pessoal, 25, e olha a diferença. Na época pagou 10 mil parcelado em 12 vezes, agora foi aqui, ó, no Pix. E é isso, e agora tá... O negócio é esse, cara. Eu entendi o seguinte, o melhor cliente é o cliente que eu já conquistei. Imagina, no caso eu não paguei porque você não veio de tráfego, mas a gente já tinha te conquistado antes. Sim. Você pagou 10 mil no negócio que te trouxe aí $1 milhão de lucro. Você pensou o seguinte, cara, se eu paguei isso aqui e voltou tanto, se eu pagar isso aqui, lógico que vai dar retorno, Sim. porque você já confia. Então, isso é uma coisa que muita gente tem que se atentar, principalmente quando você trata de produto da sua imagem. Você focar em gerar muito resultado para a galera, porque o pessoal possa ascender e LTV, né, acima. cara? Exato. Para o modelo de tráfego direto, nem tanto. Talvez mais para o mercado de Nutra. Entendi. Agora, para a mentoria, cara, para produto com sua imagem, pô, é obrigatório você ter isso. Entendi. Legal. Então, a mentoria continua e vou te passar todos os segredos de IA, fechou? Fechou. Cara, tu vai pirar. Tem uma. O truque diabólico, conhece? Acho que Vai bater na madeira aqui, ó. o Luiz tava falando sobre isso. Meu irmão, isso é coisa de louco. Vou te mostrar assim que a gente sair daqui no sushi. Fechou. Vai comer sushi hoje. Vou. Vai? Talvez. Opa! Cara, como se for... Não, mas todos. Não, De aí não mente dá, aberta. cara, não dá. Eu tentei já, eu não vou mentir pra você, eu já tentei. O cru não dá, eu coloco na boca e fica nadando, assim, não... Você vai ter 5 mil likes, você come um pratão de sushi? Cara, se bater, eu como até... Rato frito. Dependendo do retorno, vamos ver. Boa. Tá, cara, em questão de copy e tal, IA falamos um pouco também, mas vamos falar de outras coisas que são 80-20, porque eu acho que IA ajuda na produtividade, Sim. e gestão ajuda na escala e no aumento da margem de lucro, te traz paz. Uhum. Mas 80-20 para você ganhar dinheiro, independente se você está faturando 500 mil por mês ou zero, é 3 coisas: anúncio, tráfego e copy. Então, a gente já falou de copy. Vamos falar, antes da gente falar de tráfego, da gente falar um pouco de anúncio. Como que você faz os seus criativos? O que performa melhor? Quais formatos? Onde você tira ideia? Uma coisa de cada vez, vai. Qual que é o formato de criativo que mais funciona para você hoje?
Cara, hoje em dia eu tenho um certo script que eu uso, né, nos meus criativos. Hoje em dia eu testo muito hook diferente, né, que seria o começo do criativo ali, a chamada de atenção realmente. Mas fora isso, eu sempre tenho um script que eu sigo, né, que é promessa, aí depois geralmente eu coloco um depoimento, alguma prova social, algum corte de YouTube, alguma coisa mais como é que eu posso dizer? Ou prova midiática, ou realmente prova social mesmo. Alguma coisa assim nessa vibe. E por último, geralmente eu coloco um CTA. Tá? Todos os meus criativos eu coloco CTA no final. Que é uma seta apontando para baixo, falando para clicar em Saiba Mais. Esse geralmente é a copy que eu uso nos meus criativos. Legal. Validando esse modelo, esse formato de criativo, eu começo a testar hooks diferentes. Então a gente consegue utilizar esse criativo muitas vezes trocando o hook. Dá um exemplo de alguns ganchos aí pro pessoal. Cara, eu usei muito uma parada... Tipo, pra você ter uma ideia como eu acho meus hooks, eu geralmente acho no TikTok. Geralmente eu pego dos cortes que a galera usa, que viraliza. Por exemplo, viralizou esse corte aqui de tal pessoa. Eu vou ver o que a galera usou embaixo ali, tipo... Geralmente os cortes que viralizam é em cima uma coisa, embaixo uma coisa pra chamar a atenção. Certo? Acho que você já usou isso em corte seu, né? Sim. Então, geralmente, nos meus hooks, se a parada de baixo chama a atenção, eu testo em colocar, né, no começo do meu criativo. Entendeu? Eu geralmente vou testando esses diferentes hooks pra chamar a atenção da galera e prender. A galera simplesmente acha que é outro criativo, velho, se você muda o começo ali. E outra parada que eu ouvi falar muito, tá? Até um insight muito da hora, que é sobre criativo. Se você consegue fazer uma mini lead com o seu criativo. Principalmente pra quem tá rodando fora, tá? Se você tá rodando fora, você consegue pegar seu criativo, certo? Você pega o criativo, simplesmente troca se tiver um expert falando no criativo, você usa, joga um personagem novo ali, né? Troca o personagem, só que você vai manter esse criativo. Você só vai trocar o personagem, mas o criativo vai continuar igual, certo? E no final você vai tirar o clique em Saiba Mais. Vai ter lá o clique em Saiba Mais no final do criativo. Você tira essa parte e joga pra sua VSL. Você vai meio que fazendo uma mini lead. Então, tipo assim, você vai estar trocando a sua lead com algo que já tá pronto, né, basicamente. Mas você não vai precisar, você não vai precisar mexer na sua lead. Você consegue fazer várias mini leads e trocando ali gradativamente, entendeu? Não sei se deu pra entender muito bem. Deu pra entender. Mas a gente troca ali as mini leads. A gente pega um criativo validado ali, muda o personagem e coloca como lead pra ser uma nova lead pra gente testar. Eu tava tendo um insight com um amigo meu, que ele é TikToker. Você conheceu ele também, o Matheus? Uhum. Ele tem 1 milhão de seguidores no TikTok, acho que 3, no YouTube 2 e no Instagram 1. O cara é uma máquina nas redes sociais. E ele me deu um insight muito bobo, que eu nunca tinha parado pra pensar, que faz muito sentido. O quê? Só que aí depende do público. Por exemplo, se você tá vendendo emagrecimento, talvez já não faça tanto sentido, porque o público é feminino. Mulher já não vai querer ver tanto isso igual homem. Mas, cara, vamos ser racionais aqui. O que homem mais gosta? Mulher, óbvio. E dinheiro. Mulher e dinheiro. Mas que chama mais atenção? Geralmente é mulher. Geralmente é mulher. Então, se você está gravando um vídeo de disfunção erétil, vamos supor, seu produto é disfunção erétil. Sim. O anúncio começa com um doutor, cabeça branca, que parece uma autoridade falando, talvez não vai chamar tanta atenção, igual começar como, por exemplo, o corte de uma mulher loura, por exemplo, siliconada, que é objeto de conquista para muitos homens. Sim. E ela falando assim, num podcast: ai, amiga, pelo amor de Deus, eu nunca ficaria com um homem broxa. Uma vez eu saí com um cara, nossa, foi horrível. A pior experiência da minha vida é quando o homem tem disfunção erétil. Então, começa o corte assim, e aí depois coloca o senhor falando. O médico, no caso, o especialista. Então, uma coisa que ele falou é verdade, que se o seu produto ataca o público masculino, cara, é um dos melhores ganchos você usar alguma mulher bonita que chama atenção, atraente no vídeo, porque isso vai chamar atenção. Não é o que vai fazer a pessoa comprar, mas é o que vai quebrar o padrão. Porque ela tá no Instagram. Sim. Provavelmente, você tem que pensar o seu público. Cara, disfunção erétil. Marcos Geraldo, 42 anos, casado, briga com a esposa direto, tá se sentindo meio mal, tá achando que a mulher trai ele porque ele não tá dando conta do recado. Sim. CLT, fica cansado pra caramba do trabalho e não consegue performar bem na cama por causa da disfunção erétil. O que esse cara consome no dia a dia? Tem os influencers lá padrão que ele segue, provavelmente o time de futebol dele, vários jogadores, alguns funkeiros talvez. Não, 40 anos não consome funkeiro. Consome mais coisa de zoeira, assim. Fica vendo coisa de pegadinha. E com certeza, quando ele vê um vídeo de alguma mulher muito bonita, mostrando o decote, alguma coisa assim, ele sempre para ver. Porque é inconsciente do cérebro reptiliano dele. E aí, ele automaticamente vai começar a ser chamado a atenção por isso.
Então, é muito isso. Teve um anúncio que eu vi de emagrecimento. Você chegou a ver esse ou não? Qual? Eu não sei qual que era um produto. Acho que não era nem infoproduto. Era um programa de consultoria com o personal, lá nos Estados Unidos. Aparecia um cara... O cara, tipo assim, aparece até bonito e tal. O cara boa pinta. O cara com uma plaquinha segurando assim, hug me. Ou seja, me abrace. E aí ele na rua, assim, lá nos Estados Unidos, alguma cidade. Acho que Miami. E aí mostrou as pessoas todas ignorando ele na rua. Ele com uma cara de triste. Os primeiros 3 segundos. E aí, logo depois, ele tirando a camisa... Ele tirou a camisa, aí mostrava o corpo dele todo forte, ele todo shapeado, todo abdômen trincado e tal. E aí um tanto de mulher loira, morena, ruiva, todas as mulheres possíveis, de vários tipos diferentes. O cara fez de propósito. Tipo, tinha vídeo de take de 10 mulheres abraçando o cara de uma vez. Ou seja, o que ele fez com isso? Ele mostrou literalmente que, ó, seguinte, essa vai ser a reação das pessoas quando você tiver um corpo legal. Você não vai ter isso agora se você não mudar. Legal. Então, ele fez uma venda sem vender. É o famoso anúncio que não parece anúncio. Sim. Acho que é um pouco disso que você faz também, não é? Sim. Porque tem peso no que as pessoas falam. Vamos supor, se algum amigo seu de escola aleatório que você não vê há 10 anos fala alguma coisa para você, você dá um peso X. Já se eu, que sou um mentor para você, ou um sócio que você tem algum projeto, ou sua noiva, ou sua mãe fala alguma coisa, já tem um peso completamente diferente. Sim, é aquilo que eu falei lá no começo, né? De ouvir certo. Inclusive, você vai casar filtrar. agora, né? Vou casar. Vai chamar um mentor? Ó, já tá na lista lá. Vai apresentar alguma amiga bacana? Que eu agora quero sair da vida de solteiro. Não que eu tô agitando muito, tô muito focado no trabalho. Mas quero ficar de boa. Entendi. Uma mulher top, bonita, de família, pra poder viajar o mundo. Você acha que tem alguém que... Será mesmo que você quer isso? Não. Não. Quero. Quero. Mas pra agora? Não. Entendi. Mas quero. É o famoso Deus me livre, mas quem me dera. Entendi. É aquela parada. Cara, não tô buscando, mas se aparecer uma pessoa que atropela todas as outras e aniquila qualquer tipo de concorrência e que faz todas as outras serem relevantes, não seria má ideia, entendeu? Entendi. Posso ver com a minha noiva? Vai que a gente acha. Cara, já pensou a gente viajando de 4x? Já pensou? Murilo, imagina você daqui a 3 meses, eu, você, sua noiva e uma amiga dela bem bonita. Imagina a gente viajando o mundo juntos, a gente esquiando na neve, a gente andando num iate na Grécia. Faz sentido pra você? Faria sentido. E pra você que tá assistindo, faria? Tá ligado, né? Então arrasta pra cima. Arrasta pra cima. Tô brincando, tá, pessoal? Não tô buscando ninguém, não. Tô de boa, focado no trabalho. É, né? Sou um cara tranquilo. É, ele é bem tranquilo, rapaziada. Fiquem Cara, meu foco é meu negócio, meus mentorados, minha família e minha empresa de adestramento de golfinhos. Só isso. Só. É isso. Entendi. Então, criativo é isso. É isso. E pra galera achar o que tá dando bom, assim, o que você recomenda? Tipo, ver quais criativos estão performando melhor pra tal nicho. Porque, querendo ou não, vai performar melhor dependendo do nicho. Tal formato ou um outro formato diferente. Sim. Cara, hoje em dia eu uso muito... Cara, é que tem uma ferramenta muito forte hoje em dia no mercado, né? O Swipe. Não sei se você sabe. Você usa hoje em dia? Swipe? Swipe File? É. Uhum. Então, hoje em dia, basicamente, eu uso muito ele, tipo, pra pegar o que tá sendo Mas escalado. você tem um próprio ou você usa outro? Não, eu uso um outro. Compartilhável. Aí, geralmente, eu vejo ali, né? Eu também tenho um funcionário pra essa parte de mineração. Então, ele fica todo dia ali minerando, vendo o que tá dando certo. E vai separando formatos diferentes criativos pra gente conseguir testar também. Então, tipo assim, sempre que der, a gente testa um formato diferente. A gente consegue reciclar ali muito a nossa VSL só realmente trocando criativo. Só tem que acertar um ângulo diferente. Por exemplo, tá todo mundo escalando uma VSL de emagrecimento, que seja ali, né? Todo mundo rodando emagrecimento, focando no ângulo de notícia. Você vai lá e simplesmente testa um ângulo novo. Uma doutora respondendo uma caixinha de pergunta. Que seja. Você já vai estar num ângulo totalmente diferente. Você vai fugir totalmente da galera. Entendeu? Então você tem que testar ângulos diferentes, sacou? A gente sempre tenta fazer isso. E o que seria um ângulo diferente pra você? Cara, igual eu falei, tipo assim, se tiver alguém que tá rodando notícia, você roda caixinha. Se tiver alguém que tá rodando caixinha... Tipo a mesma coisa, mas num formato diferente. Isso, exatamente. Então, tipo assim, geralmente o que a galera mais usa é notícia, é pessoal em programa de TV falando, é pessoal em... Sabe, provas midiáticas assim, pessoal em programa de TV, pessoal em... Que deu muito bom pra mim, mas isso há muito tempo. E dava muito bom pra, principalmente, emagrecimento e renda extra. É estilo página de fofoca, já viu? Sei, já vi. Cara, dava muito bom, muito bom. 2022 e 2023 a gente fez muita grana só com criativo fofoca, literalmente. Legal. O que eu fazia? Vamos supor, na época de renda extra tinha vídeo de vários influencers falando desse produto.
Não era meu. Sim. Era a época do Ctrl-C, Ctrl-V, você lembra? Sim. Ô, tempo bom. E aí, cara, pegava e aí falava assim, VTube revela o segredo X. E aí, isso era uma headline com o símbolo de alguma página de fofoca. Sim. E aí deu bom. Cara, é só fazer variação infinita. Você testar infinitas headlines, você testar diferentes designs. Ah, esse aqui tá a foto de um lado e um vídeo de outro, inverte. Isso pode mudar alguma coisa. Sim. Ai, o mesmo... Mano, juro, teve um criativo, tava performando muito, era justamente a VTube. E aí, tinha headline, tinha a tela dividida, o símbolo no meio de uma página de fofoca bem famosa. E o que eu resolvi fazer? Esse criativo tava dando muito bom. Eu testei o mesmo criativo, só coloquei um emoji de urgente. Tipo, aquele símbolo de atenção. Sim, sei. Cara, só isso já fez o criativo render muito mais. Porque é testar essas variações. Sim. Acho que isso é uma coisa que a galera... É meio óbvio, mas o pessoal não pega. Tipo, se deu bom uma vez, vai dar bom de novo. Você pode fazer infinitas variações daquilo. Sim, com certeza. Aqui comigo, eu acho que o modelo que eu escalei... que eu gostei de escalar, cara, eu usei o... Eu contratei uma atriz, né? Ou um ator. A última vez que eu usei foi um ator. E eu coloquei ele pra responder uma caixinha de pergunta do Insta, sabe? Relacionada com o meu produto. Meu produto tinha a ver com impotência. Então, era uma fruta que eu usava. E eu fiz o ator em si segurar a fruta na mão enquanto eu respondia a caixinha de pergunta. Então, ele mostrava, né, pro vídeo. Mostrou pro vídeo a fruta respondendo a caixinha. Entendeu? Então, tipo assim, enquanto ele respondia a caixinha, como é que eu posso fazer pra... Tipo assim, tô sofrendo em casa com isso. Entendi. Então, tipo assim, o ator em si pegava, mostrava, tipo, a fruta. Com isso aí, você sem querer entregou o nicho que você trabalha, é mais nicho de saúde, né? É o que eu mais gosto hoje em dia, cara. Sinceramente, eu me adaptei bastante por ter bastante mecanismo diferente, por ter bastante variação. Então, acho que é o nicho que eu mais me adaptei, assim, é saúde. Cara, então... Matamos o IA, matamos o copy e matamos o anúncio. Então, cara, só com isso aqui, porra, dá pra galera fazer muita grana. Você é louco. E no tráfego, o que você faz de diferente assim? Cara, hoje em dia, tipo assim, na minha concepção, tá? Eu não vejo que tráfego é 80-20. Pra mim, criativo é mais valioso do que o tráfego em si. Por qual motivo? O tráfego vai basicamente só levar o cliente do ponto A pro ponto B. Mas se o ponto A, que é o anúncio, não chamar atenção, não for bom, não adianta. Você pode ser o melhor gestor do planeta, que se você não tem um criativo bom, cara, não adianta. Não vai vender. E se você não tem uma VSL que converta, não vai vender. Então, você pode contratar o melhor gestor do Brasil pra colocar ali. Tipo assim, se o anúncio não for bom, se o criativo não for bom e a VSL não estiver convertendo... É tipo um cara ser bonito, um cara ter um perfil da hora no Tinder, no Instagram... marca um tanto de date, mas não dá bom. Exato. Tipo, o cara é ruim de papo, Exato. O cara é babaca e tal. Exatamente, é isso aí. Então, mas tipo assim, se for pra falar meio por cima, assim, tráfego, cara, eu acho que é interessante a galera testar conta de anúncio, né? Pô, muito importante. Tem conta de anúncio que não performa de jeito Sério? nenhum. E tem conta de anúncio que performa muito bem. Dentro da mesma BM, tá? Você tem uma BM que tenha 5 contas de anúncio, cara, testa as 5. Beleza? Você que tá ouvindo aí, testa as 5 contas de anúncios que tem dentro da sua BM. É muito importante, porque tem contas de anúncios que não vai performar bem e tem contas de anúncios que vai performar bem, dentro da mesma BM. Beleza? E é interessante também testar BMs diferentes. Mas então, isso já no teste ou na escala que você faz? cara, geralmente eu faço isso direto no teste hoje em dia. Então você vai testar, você não testa em uma conta, você testa em 5. Testa no mínimo 2. Ah, tá. No mínimo. Tá? Quando a galera tem menos caixa, testa ali em 2. Eu, hoje em dia, na minha operação, se eu não tenho... É porque, por exemplo, hoje em dia... Como eu já escalei, eu já tenho a minha conta de anúncio validada ali, que eu já escalei bastante nela, eu sei que ela é boa. Então, não necessariamente hoje em dia eu preciso testar a conta de anúncio. Mas quando você precisa achar a sua primeira conta de anúncio, aí você tem que testar várias, entendeu? Mas quando você acha, você vê que ela tá com os custos mais baratos, mais initiate checkout do que a outra, testando o mesmo criativo, você achou a conta boa ali, que tem, fazendo venda também, né? Mas muito interessante testar a conta de anúncio, cara. Eu não testava antes, eu me frustrava bastante. Porque às vezes eu achava que era o criativo que tava ruim, minha VSL que tava ruim, mas era a conta. A conta simplesmente não performa. Então é legal você ter aí 2 BMs, testar nas 2 BMs as contas de anúncio. Entendeu? Caraca. Legal. Estrutura também, né? Estrutura também de testar a CBO. estrutura, né? É. Tipo, uma campanha com 3 conjuntos, outra com Isso. 4. Testar um 3, 1. Manual da escala na veia. 4, tudo, cara. O bom e velho? O bom e velho, exatamente. Esse é poderoso, hein, pessoal? Poderoso. É um manuscrito da escala que eu fiz lá em 2023 e que funciona até hoje,
que é o que fez a gente faturar milhões, que é o que fez todo mundo que veio aqui faturar milhões praticamente. Tudo, claro, cada um vai fazer uma coisinha diferente ali, lógico, tem que testar coisa por conta própria, mas a base é isso, é tipo teste, validação, escala. E, Exatamente. cara, funciona muito. Faz isso aí que ele falou, de testar diferentes contas que vai dar boa. E, mano, você pode comentar um pouco mais sobre sua viagem pro Nepal? Oh, claro. Minha viagem pro Nepal foi top. Então, velho. tráfego já foi gestão. Cara, então tráfego é isso. É isso. Não tem mistério. Não tem mistério, cara. Contingência, como é que você faz? Cara, também não tem mistério. Hoje em dia o Facebook não tá mais derrubando o BM, né? Ainda mais depois das eleições, né? Ele derruba hoje em dia conta de anúncio só. Então, tipo assim, não precisa mais ter 2 BMs e tal. Tipo assim, hoje em dia eu uso uma BM ali, boa, né? Obviamente boa, e 2 perfis. Bem enxuta mesmo, cara. Só pra se cair um perfil não perder a BM, Você usa algum multilogin? uso o Dolphin. Muito importante também usar. Ou a AdsPower, né? Que a galera usa Não também. é Lauf, Tem tudo. Incógnito. Isso aí não muda multilogin. muito. Tipo assim, muda, mas não muda muito, tipo, vou usar esse ou esse. Claro que muda. Inclusive, o patrocinador oficial desse vídeo é o James Login. Se você quer ter a sua contingência intacta, tô zoando. Achei que você tinha mesmo. Vai saber, né? Ai, velho. Não, o patrocinador do podcast é a mentoria e também o programa de adestramento de golfinhos. A gente tem um programa para levar qualquer pessoa que quer entrar no mercado de adestramento de golfinhos do 0 para os 10 mil euros por mês. Vou entrar então. Você faz isso no dia, pô. Não precisa não. Isso aí é para quem tá começando agora. Entendi. Ó, então matamos o tráfego, copy e anúncio. E antes da gente fazer mais algumas perguntas pessoais assim, e você dar uns conselhos pra galera, e gestão? Você falou que foi uma coisa que mudou muito, que foi o que te fez sair da chave ali dos 6 para os 7 dígitos por mês. Sim. E que te fez escalar assim, cara, literalmente dobrar seu faturamento em 6 meses. O que você fez de diferente em relação a pessoas, contratação, algum insight que você pegou ali na mentoria e que você aplicou também por conta própria no seu negócio, que você recomenda pro pessoal que tá ali no nível de ganhar dinheiro, mas tá travado nessa parte de processo e contratação? Cara, hoje em dia, por meu Instagram ter bastante gente que me segue, pra mim foi mais simples, né? Eu posto lá quando eu preciso de alguém, eu consigo achar mais de boa do que a galera que, por exemplo, não tem seguidor ou, né, sofre com essa parada de ter que achar alguém realmente que seja capacitado pro negócio. Porque ter que treinar do zero totalmente demanda um pouco mais de tempo, de esforço. Eu sempre preferi pegar alguém que já tá ali dentro, já tem conhecimento, já tá na área, que facilita mais eu não ter que treinar do zero. Obviamente, eu faço um treinamento básico ali, né, pra saber como eu venho fazendo hoje em dia pra pessoa replicar, mas eu não vou treinar do zero a pessoa que não sabe nada do marketing, entendeu? Geralmente é o que eu venho fazendo mais aqui. E questão de organização, cara, a gente tem ali um Trello, né, tipo, bem bonitinho mesmo, para organizar as tarefas ali, o que tem que fazer, você tem que minerar, você tem que, né, todo mundo ali da equipe tem acesso, então a gente vai colocando meio que um planejamento diário que tem que fazer na semana, que tem que fazer de segunda-feira a gente organiza, enfim, é uma organização diferente que a gente tem ali. Vocês fazem cálculo com que frequência, assim? Cara, hoje em dia tem o app, não sei se você chegou a ouvir falar do Getter. Que aquele do escritório Isso. virtual. Como, Tá usando? Sim, Legal. como tem alguns funcionários que são home office, não tem como a gente se encontrar presencial, eu tô usando bastante. Então, tipo assim, quando ele precisa, eu tô ali na minha sala, ele vem ali, entra ali, conversa comigo e tal. A galera sempre, que eu posto, acha que é um joguinho, velho. Os caras não sabem que é uma... Caraca, da hora, eu vou testar, já vi muita gente Vale a usando. pena, velho, vale a pena, quando tem home office. Então, tipo assim, você tá ali, parado no seu Não é escritório. frescura não, né? Não, pior que não, cara, é bom mesmo. Tem como a gente deixar, tipo, um bilhetinho pra ele, tipo assim, quando ele entrar e for ver do que ele tem que fazer. Cara, é bem bacana, velho. Mas, tipo, substitui também o WhatsApp? Tipo, você não tem que comunicar... Cara, sim, dá pra substituir o WhatsApp. Você consegue usar o chat tudo ali no Getter, tipo, sem ter que ficar sobrecarregando o celular, entendeu? Muita coisa ali dá pra fazer personalizar ali. o Dá pra escritório compartilhar também? a tela, dá pra personalizar o escritório, tem um escritório que tem um kartzinho dentro, mano, que você sai andando. Kart? Aí o pessoal deve, tipo assim, ter os planos, né? Mais caros, Aham. você pode customizar mais Sim, coisas. tem bastante. Deixa eu ver quanto que é o plano deles, tá vendo? Manda seu link de afiliado. Eu acho que eles nem têm isso, cara. Mas é muito top, velho. Eu tô usando bastante pra gestão de mesmo de Você pessoas. teve a ideia de usar isso no Brasil, né, mano? Cara- Muito louco. É tipo um Rabotel. É, mano, é igualzinho. É o mesmo design. A galera acha que eu tava jogando, velho, quando eu postei. Eu também achava no começo. Então, mas é muito bom, mano, pra organizar quando você tem funcionário home office, né? Quando você tem presencial, aí não compensa. Tipo assim, você pode alugar um escritório ali que é mais fácil. Vamos ver, preços. Mas tem como compartilhar a tela, sabe? Tem como fazer tudo, mano. $7 por usuário, de boa. De boa. Eu acho que tem 30 dias grátis também ali pra você
ver como é que funciona e tal. Empresa, faturamento personalizado para equipes grandes. Não quero isso não. Quero faturamento grande, não equipe grande. Deixa eu ver, simular aqui uma equipe de, sei lá, 10 pessoas, que é o que eu tenho hoje. $70, de boaça. Sim. É difícil de configurar, não, né? As objeções. Cara, não, é bem de boinha mesmo. Eu configurei ele ali. Tipo assim, você vai mexendo, você vai aprendendo, sabe? Tem bastante coisa ainda que tem que aprender. Tipo assim. Depois você mostra isso aí. Beleza. Aí tá vendo, pessoal? Isso que é legal de mentoria. Às vezes você aprende mais com o cara do que ele com você. Na verdade, é meio que tudo é fase. Tipo, pô, o Murilo aprendeu muita coisa comigo. Hoje ainda aprende, mas eu também hoje aprendo muita coisa com ele. Porque ele se desenvolveu, ele se tornou um grande player também. E aquela parada, né? Os grandes estão juntos. Sim. Exatamente. Me diga com quem tu andas que eu direi quem tu és. É isso aí. Caraca, legal, mano. Esse gather aí, não sabia não. Sim, legal pra usar. Top. E questão de salário, assim, como que você sabe quanto pagar, tal, quanto dá de fixo, quanto dá de bônus, de percentual? Cara, percentual eu gosto sempre de dar, né, pra maioria das pessoas. Ixi. Eita, que danado! Que isso? Acho que a noiva vai mudar de ideia do casamento, hein? Vai no irmão da noiva. Cara. Porra. Mas eu gosto sempre de dar um percentual pra galera, cara, porque eu acho que motiva, querendo ou não, né? Tipo assim, pô, ficar trabalhando ali só pelo fixo é duro. Então eu gosto sempre de dar percentual pra galera. Salário, eu uso muito, tipo assim, de base do que a galera vem pagando. Tipo assim, se eu vejo que a galera tá pagando tanto pro editor, e se no primeiro mês eu falo, né? Tipo assim, sempre uso como base. Mas aí se ele vai me trazendo retorno, vai me trazendo resultado, sempre tento aumentar o salário dele, tento aumentar o percentual. Isso com o que ele vem me entregando, né? Precisa ver se o cara entrega resultado. Não adianta nada você pagar o cara e o cara não tá entregando resultado pra você. Enfim, isso acho que é mais nesse quesito mesmo. Eu vou vendo como é que o mercado tá em questão de cobrança, vou vendo o ticket médio do mercado, né? Em cada área, editor de VSL, editor de criativo, copy de VSL, copy de criativo. Uma coisa legal é para alguns cargos, eu não acho que em tudo, nem tudo precisa, a maioria você pode manter a média do mercado, mas algumas áreas específicas, tipo, sei lá, tráfego, copy, talvez pode ser uma jogada interessante. Eu tive esse insight hoje com o meu personal, ele me deu essa ideia assim do nada, tipo, cara, por que você não começa a contratar gente mais qualificada, mas pagando mais? Eu falei, caralho, porque eu já tenho gente muito boa. Sim. Só que às vezes falta, é aquela parada, tu não curte muito futebol, né? Eu gosto. Você gosta? Você torce pra qual time? São Paulo. Tá bom, São Paulo é bom. É bom? Aliança, Cruzeiro e São Paulo são amiguinhos. É? Mas, cara, qual que é a parada? O que eu tava falando? Buguei. Você tava falando de... Calma, Quando dois TDAH se encontram é foda. Calma, você falou agora de... Você falou que seu personal. Não, do Cruzeiro. Tá, boa, de time. Tá vendo como é que a gente pensa rápido, mas perde no pensamento. Exatamente, velho. Foda. Eu já tô pensando que eu vou falar depois, tipo assim... É complicado. Então, sobre o Cruzeiro. Não, porra, é sobre São Paulo. Não, porra, é sobre o time de futebol. Pronto. Beleza. Cara, você viu o time que o Real Madrid montou? Timaço, né? Timaço, pô. Você é louco. Provavelmente vai dar bom. Mas, geralmente, times de grandes estrelas tendem a não performar bem. Vou te dar um exemplo. Em 97, o Cruzeiro ganhou a Libertadores contra o Sporting Cristal, um time lá do Peru, e foi participar do Mundial contra o Borussia. O que eles fizeram? Ao invés de manter o time que tinha ganhado a Libertadores, eles contrataram um tanto de jogador da seleção brasileira, contrataram até o Bebeto e tal, levaram uma galera, mexeram no time. Seria tipo hoje chamar o Vinícius Júnior, chamar o Rodrigo, chamar um tanto de craque assim, pra poder negociar o time. Só que, cara, o problema é que quando você bota toda essa galera, além de não ter a questão do entrosamento, uma coisa num time de super craque é a questão do ego. Por quê? Imagina, você colocar o Cristiano Ronaldo, o Messi e o Neymar no mesmo time. Tá doido. Cada um deles está acostumado em ser o melhor no time deles. Então, imagina, os caras vão ser profissionais, vão querer ganhar, eles vão querer aniquilar os adversários. Exato. Mas vai ter uma disputa interna ali entre eles. Pra ver quem vai ser o melhor e tal. É natural do ser humano. Exato. Você é na mídia. Exato. E aí, qual que é a parada que eu concluí com isso? Que, cara, você tem que ter um time completo. Um time completo não é formado só por craques. Não tem só craque no Real Madrid. Cada um faz a sua posição ali. Você acha que o Alaba, por exemplo, um zagueiro bom, ele é um craque? Não. Ele é muito bom. Sim. Pra chegar no Real Madrid, ele é bom. Mas ele não é um craque. Ele não é o melhor do mundo na posição dele. Principal, né? Então, um time se forma assim. Então, você tem que ter pessoas boas e tem que ter uma ou duas ali pessoas que saem da curva, entendeu? Tipo, pessoas sênior mesmo. Sim. Então, talvez seja uma boa você pegar esses cargos que são os que mais influenciam no seu faturamento e tá disposto a pagar um pouco mais do que a média do mercado. Por quê? Isso aí é um insight que eu tive com o Arthur Ribas da QIFI.
O senhor da Equify, dono da porra toda lá, ele tem uma empresa que provavelmente já passou do bi. E ele deu um insight uma vez pra mim quando a gente almoçou, que foi o seguinte: cara, eu gosto sempre de pagar mais, porque com isso eu posso cobrar mais. Eu falei, caralho, faz sentido. Faz sentido até. E agora associei isso aqui e fiquei com isso na cabeça. Porque é verdade, mano. Se você cobra, vamos supor, um editor ganha 3 mil, 2.500 no mercado. Sim. Você paga 2,5, 3, tá dentro da média. Ele vai entregar com base no que ele tá acostumado. Agora, se você paga pra esse cara 5 mil, opa, Tá, já sim. ganha ali mais poder com ele. Sim. Não é poder de mandar nele, mas você ganha mais moral com ele. Porque ele sabe, tá, o cara tá me pagando 5 mil, quer dizer que ele confia em mim. Não vou decepcionar ele, porque eu Sim, sei que se eu for demitido daqui, eu dificilmente vou ganhar a mesma coisa. Faz sentido? Faz. Então é basicamente isso. Então acho que para alguns cargos compensa pagar um pouco mais. Legal. Faz sentido. Faz sentido para você? Faz sentido. Boa, então matamos tudo: gestão, IA, tráfego, copy e anúncio. Murilão, além de tudo isso aqui, além dos milhões que você fez aí de faturamento, uma coisa importante falar também é do seu carro, cara. Eu lembro que você veio aqui no podcast. Nossa, é verdade. Você comentou alguma coisa do TT, não foi? Cara, eu acho que eu tinha falado que era meu sonho. Na primeira vez ou na segunda? Na primeira, velho. Na primeira. Primeira. Você é louco. E hoje em dia tá lá na garagem, né? Nossa, e, tipo assim, foi, querendo ou não, pouco tempo. Porque eu comprei ele em agosto do ano passado, E você veio no podcast em novembro. novembro. 6 meses. 6 meses de novo. 6 meses é o mês da sorte, né? Cara, e é muito doido, porque tudo que você fala em público, tem gente que fala, você não pode falar seus planos. De certa forma faz sentido. Mas, por outro lado, quando você fala publicamente, você está criando um compromisso. Sim. Se você fala uma coisa, eu vou comprar tal carro, eu vou fazer tal coisa. Não faz tal coisa e não você faz. Exato. você é o fracassado. Você é o Exato, cara que deu exato, errado. exato. Mas isso não funciona para todo mundo. Tem gente que não lida bem com pressão. Tem gente que, se comprar uma coisa mais cara do que ela pode pagar, ela vai se ferrar. Ela vai ficar tensa, vai ter ansiedade, não vai conseguir dormir direito, aí é uma bosta. Aí o sonho vira um pesadelo. Exato. Agora, tem gente que funciona muito bem sob pressão. Então, quando eu anuncio uma coisa publicamente, eu já estou concretizando o que aquilo vai fazer. Então, foi a mesma coisa com a 911. Semanas antes de eu comprar, eu estou fazendo a mesma coisa com a Ferrari. Eu já estou avisando. Já antes tá que eu vou avisando, comprar então uma você vai Ferrari. ter que comprar. Não tenho dúvidas. Sim. E é isso. Então, é a mesma coisa. Foi a mesma coisa com você. Você Sim. literalmente falou, cara, eu vou comprar esse carro. E você comprou. E comprou à vista ainda. Exato. Como é que foi essa situação, cara? Descreve... Não, sério mesmo. Vamos entrar num papo mais profundo aqui antes da gente acabar. Como é que foi a sensação? Você tinha quantos anos na época? 19? Tá 19. Qual que foi a sua sensação com 19 anos, quando você chegou na concessionária, assim, ou na pessoa que você comprou, e do nada fez um Pix, assim, de 250 pau? Como é que foi? Cara, tipo assim, eu vou falar pra você que demorou pra cair minha ficha. Se eu falar pra você que acho que até hoje não caiu ainda, velho. Tipo assim, foi diferente, cara. Tipo assim, foi acho que o maior Pix que eu já tinha feito, né? Com 19 anos. Mas a gente fez ali... Tipo assim, eu ficava olhando o carro, tipo, apaixonado no carro. Porque realmente, pô... É um carrão, mano. Cara, era um sonho mesmo, que tipo assim, eu olhava e falava, cara, eu quero muito esse carro. E daí, tipo, era raro eu ver ele o carro pessoalmente. E quando eu vi ele pessoalmente, eu falava, cara, esse carro vai ser meu. Seu coração batia até mais forte, né? Cara, eu tava ansioso ali na hora, eu só queria levar pra minha cidade logo, porque eu tava, acho que foi comprei lá em Ribeirão Preto. Nossa, enfim. Aí cara, não caiu a ficha na hora. Você foi tipo assim. dirigindo? Sim, a gente voltou dirigindo. Aí meu pai, a gente foi trocando ali. Não. É. Deve ter sido legal, viagem pai e filho. Sim, foi da hora. O que vocês foram Falei, conversando nessa hora? Cara, viagem? eu não lembro. Caraca, velho. pergunta aleatória específica, Eu né? não lembro, cara. Tipo assim, eu lembro que eu falava, mano, esse carro... Tipo assim, a gente parou uma hora lá pra ir no banheiro. Aí eu falava, caraca, esse carro é meu, velho. Uhum. Tipo assim, era bizarro olhando, tipo, o carro. Eu falava, cara, que carro bonito. mano. Como que seu pai ficou com essa situação? Cara, meu pai, hoje em dia, ele curte mais meu carro que eu. Às vezes Sério? ele pega pra dar um rolê, eu falo, pode ir, vai. Ele ficou muito orgulhoso? Ficou, cara, ele... Sua mãe também? Sim, minha mãe também. Só que, tipo assim... Que eu te falo, minha ficha não caiu até hoje. Tipo assim... Sério? Eu não sei, foi uma sensação diferente, entendeu? Tipo assim, é aquilo, eu esqueci até a frase que é a vontade de ter e o tédio de possuir, alguma coisa assim, né? Só que, tipo assim, toda vez que eu pego o meu carro, às vezes esses dias eu sentei nele e falei assim, cara, esse carro é meu. Sabe? Como Tipo assim? What the fuck? É bizarro, né? Tipo assim, a gente senta e ele fica pensando... Esse carro é meu, velho. Tipo assim, é meu e eu tenho todo o direito do carro. Só que é difícil. Acho que até hoje a ficha não caiu direito. Tipo assim, eu já parei, sentei no carro, comecei Eu a acho chorar. que também já. porque a gente tá no... igual eu, né? É. Quando você comprou, você chorou também? Quando eu comprei, não, porque demorou pra cair a ficha. Tipo assim, até hoje não caiu direito. Então, tipo assim, demorou um mês, assim, pra mim entender que o carro Tipo, era do nada. Você tá andando ali, bota uma música e do nada... Exato. Caralho, como assim? Foi tipo isso. Tipo, eu cheguei... Geralmente é quando eu chego. Tipo, eu cheguei em É casa... muito emotivo ou não?
Cara, não sou muito. Sou bem difícil de chorar, mas quando eu choro é que realmente... Eu já sou mó manteigão, sou chorão. Pô, Verdade, chorou na chorei na Champions, Champions. chorou no seu carro. É verdade. Cara, é difícil eu chorar, mas tipo assim, foi num momento... Era um momento ali que eu tava ouvindo, acho que um louvor até, na hora. Aí eu cheguei em casa, tipo assim, comecei a agradecer, assim, tipo, por tudo. E, tipo, comecei a refletir. Pô, realmente o carro é meu, velho. Tipo, olha o carro que eu tenho, sabe? Tipo assim... É diferente. E o que você falou é verdade, de questão de... Você tinha até mencionado. Eu sempre ficava meio assim... Porque quando você fala algo em público, né? Quando você quer suas conquistas, seus objetivos, a galera fala muito da questão da inveja. Só que aí tem o outro lado, de você colocar uma pressão que você vai ter que comprar aquilo, que é o que a gente falou da questão da sua Ferrari aí e tal. Então eu vou até colocar agora outra meta aqui, né? De pressão, que é a 911. Eita. Vamos afirmar aqui, então. Vamos. Esse ano eu vou comprar a Ferrari e você vai comprar a 911, senão a gente vai fazer um Pix de 30 mil para uma organização que cuida de pinguins na Antártica. Beleza. Fechado, não? Fechado. Aperta minha mão aqui, Fechado. ó. É isso aí. Tamo fechado. Eu só não te prometo que eu vou vender a minha, que, ó, segredo. Já tô olhando a Ferrari e tal, assim como quem não... Sabe aquela olhada como quem não quer nada? Ah, quantas parcelas? Quanto de entrada? Quanto dá pra fazer? Quantos cavalos? Quantos quilômetros? Já tô maluco já. E aí o cara perguntou se eu queria dar 911 de entrada. Eu falei, não quero. Eu quero muito ter a cena de ter uma Ferrari vermelha e uma 911 verde do lado. Imagina que bonito. Me mandaram uma amarela, uma Portofino amarela, 2,8 milhões. Cara, ia ficar da hora também. Eu ia poder falar a bandeira do Brasil, tipo, verde e amarelo. Sim, verdade. E aí depois comprava um outro branco e um outro azul. Pronto, tinha todas as coisas da bandeira. Por que você não quis amarelo? Ah, mas Ferrari amarela é bonito, mas, cara, Vermelha, Ferrari tem né? que ser vermelha. Não dá. Tipo, o cavalinho também. O pessoal até brinca que a Porsche é um pônei. E o... Mas são dois carrões, são coisas diferentes. E já vi muita gente também falando, eu não sei porque eu não dirigi nenhum dos dois. Eu não dirigi nenhum, pra falar a verdade. É triste. É feliz e triste, né? O perrengue chique. Ter um carro desse e não ter dirigido ainda em quase 2 meses depois que eu comprei. Mas tá tudo bem, não vamos correr atrás. E, mano, uma parada que é verdade é essa. Independente do carro, uma coisa que a gente percebeu na prática, que a gente já viveu isso e tá continuando vivendo, é que o marketing digital não tem barreiras, não tem limite. Limite é o que a gente coloca pra nossa mente. Sim. É muito frase de coach, mas é verdade. Cara, não tem limite. Fala sério, quantas pessoas no mundo você acha que tem um Audi TT? Tem até bastante, né? Tem bastante. Mas quantas com menos de 20 anos? Aí você já dá uma filtrada, né? Faz sentido. Sabe qual, eu não sei a métrica do TT, mas de dono de 911. Eu lembro que você postou uma vez. Sabe quanto que é a idade média de um dono de 911? 52 anos. Eu tenho 21. Você tem 20. Bizarro. Então, cara... Mano, tá aí, viado. Dá pra gente comprar antes de agosto, tipo assim, de presente de aniversário. Não é, né? E aí você vem pra... Não, a gente vai pra Balneário estrear. Que Balneário é mais legal que BH. Falei, tô leve. Ó, soltei aqui e saí correndo. Soltei e saí correndo. O que eu vivi em 3, 4 meses em Balneário, eu não vivi na minha vida toda em BH. Lá a galera é muito mais gente boa. Tô cuspindo no prato que eu comi mesmo. É verdade. Mas não sei, você também sente uma energia muito boa lá? Cara, sinto, é legal. Eu gosto desse sentimento de estar lá. É diferente. Não sei se é porque é praia também, né? Praia, a galera tá mais uma vibe de curtir. Então. E eu percebo o seguinte, não todo mundo. Tem gente aqui que admira também eu não e tal. sei lá também se é porque a gente vai em temporada de férias, né? Não, mas já fui normal. Foi normal? É a mesma coisa? Em junho, maio, abril, sempre bom. Entendi. É bom o ano inteiro. Sim. André, por que você não mora lá? Não é tão simples. É difícil. Eu sou apegado ao cruzeiro, meus cachorros e meus pais. Legal. Então, fora isso, já estaria lá já. Mas, mano, é uma cidade top. Eu vejo que lá a galera já olha com um olhar de admiração, entendeu? Não de inveja, né? Entendi. Tipo, você passa ali com um carrão... Você viu, você andou lá na orla lá? Sim. Era só o pá, e a galera... Pisa. Pisava, gravava. Tira foto, manda beijinho. Aí nos outros lugares os caras olham... Exato. É uma cidade bem legal. Pra galera que, pô... Que é um lugar pra viajar aí dentro do Brasil e destravar é Balneário. Top. Ainda mais se você for solteiro. Que tem muitos... Como que eu posso dizer? Namorando tem muitos shoppings. Namorando também é legal. Tem muitos restaurantes românticos e solteiro também, porque tem muitos shoppings. Exato. Tem muitos shoppings. Exato. Mas, cara, é isso. Então, resumindo, qual que foi a sensação que você teve e que você tem de ter conquistado tudo isso mesmo sendo tão jovem? Como é que você se sente?
Cara, eu acho que orgulhoso. Em uma palavra só, orgulhoso, velho. Porque realmente foi uma meta que eu coloquei. Você tem noção de onde No você ano. chegou, tipo, até agora? Claro que não é nada perto do que você vai chegar. Cara, nunca, mas é uma coisa que, tipo você assim... foi muito longe já, mano. Então, tipo assim, a gente acaba, tipo assim, se Esquecendo. comparando sempre com pessoas que estão acima, e a gente esquece do que a gente já passou, tipo, e tem pessoas, tipo assim, que se comparam com a gente, certo? Tem pessoas que, pô, no momento em que eu olhava um TT e falava, caraca, tipo assim, é meu sonho ter esse carro, entendeu? Então a gente acaba se comparando, pô, a gente sempre coloca uma coisa que eu até conversei com um amigo meu esses dias, questão da felicidade. Se a gente nunca tiver satisfeito, a gente sempre, tipo assim, só vou ficar feliz quando eu conseguir tal coisa. Só vou ficar feliz quando eu conseguir tal coisa. Aí você consegue tal coisa, você fala assim, não, só vou ficar feliz quando eu conseguir isso. Você tem que saber curtir o momento, entendeu? Então você, pô, colocou a meta alcançar um TT que seja. Alcançou, curte o momento. Não fala, tipo assim, só vou ficar feliz, não, agora quando eu conseguir uma 911. Não, curte o momento. Aproveita o processo, né? Então, tipo assim... Exato. Porque eu vejo que muitos caras cometem esse erro. Tenho vários amigos que compraram super carros também. E os caras botam o carro como centro da vida dele. Tipo, Sim. o cara literalmente vai numa balada chegar numa mulher e fala, olha meu carro aqui. Não. Ou então o cara só posta stories do volante. Aham. A vida do cara é o carro. Você ter orgulho da sua conquista é uma coisa, mas você colocar o carro como algo maior que você, não é a máquina que domina você que tem que dominar a máquina. Porque o carro é um objeto. É um Exato. objeto foda, é um sonho. Exato. Mas que você comprou. Então, o mais importante não é o seu Audi TT, sua futura 911, não é a minha 911, minha futura Ferrari, não é nada de material que a gente comprou, mas sim as pessoas que a gente teve que tornar para poder ser capaz de pagar por isso. Totalmente. Sacou? É sobre isso. Eu também concordo. Faz sentido para você? Faz sentido. E Murilo, quais são os próximos passos agora? Sei que já chegou muito longe. Você falou aí da 911. Qual que é seu plano para poder chegar nela? Que eu sei que você já tem condição. Eu já te agitei, já falei que você já poderia ter comprado, há uns 3, 4 meses. Mas você ainda não comprou, tá sendo mais conservador. Sim. Legal também. Tem que ser, né? Tem que ser. Mas, cara... Vou casar também. Vai casar agora. Vai chamar o mentor. Vou chamar o mentor. Para ser padrinho. Exatamente. E, cara, resumindo, qual que é o principal ponto que você tem como próximo passo e que você acha que vai dar muito certo, que o pessoal pode replicar dentro do tráfego direto? Tipo, quais são os próximos passos? Cara, próximos passos. Eu acho que o tráfego direto, tipo assim, sempre vai ser acho que a melhor forma de você sair do absoluto zero pro seu primeiro milhão que seja. Então eu acho que eu sempre vou manter a minha operação de lado, tipo assim, sempre rodando, né? Mas eu acho que eu tenho como objetivo agora que eu vejo você, né, em si, usando a sua imagem também, eu vejo você ganhando dinheiro com isso, além do tráfego direto, né? Já tive mentoria, no momento ela tá fechada, não tô abrindo vagas no momento. Só que eu pretendo lançar alguma coisa aí no futuro, né? Quem sabe aí pra ajudar a galera aí que tá meio perdida e quer um direcionamento, sabe? Quer um redirecionamento, tá meio perdida no momento. Eu peguei a referência. Então a gente, quem sabe, não lança alguma coisa no futuro, né? Quem quiser ficar mais por dentro pode estar me acompanhando aí no Instagram, que a gente vai tá falando um pouco talvez sobre isso no futuro, mas no momento eu realmente tô sem nada aberto, não tô com nenhum plano disso. E qual que é o seu Instagram pro pessoal que quer te acompanhar? Cara, é Murilo Bono, tudo junto, tá? Pode seguir aí. Não sei se o editor vai colocar aí na tela. Coloca, @Murilo Bono. Murilo Bono. É só meu nome inteiro, completinho ali, que vai aparecer. E o Murilo foi igual esse podcast. Bono demais pra ser verdade. Oh. E já que você é o Murilo Bono, que tal dar um bônus pra galera que chegou até o final? O cara pensa além, né, rapaziada? Tá vendo? Não, sério, vamos dar um bônus pro pessoal aqui. Mas tem que ser algo que faça sentido. Vamos fazer o seguinte. Você consegue, pra quem marcar a gente no Instagram, mandar uma pasta com 5 criativos que já deram certo pra você? Consigo. Caraca, doideira, hein? Não tem meta de like, nem nada. É só tirar um print nosso, a gente vai fazer uma pose aqui e marcar @andrevictor.m. Se não me segue no Instagram, pelo amor de Deus, já me segue aí. Tô na saga aí de bater 1 milhão de seguidores. Falta só 900 mil. E eu quero 100 mil e falta 80 mil. A gente chega lá também, vambora. Então, tira um print nosso e comenta aqui, #lifehacker, que aí o Murilo vai mandar pra quem marcar a gente aí, faz uma pose aí. Não, assim a gente tá com cara de idiota, porra. Calma aí. Calma, pra onde que eu olho, será? Não,
Por onde será que eu olho? Cara, não, vamos... Aqui, ó, aperto de mão aqui, ó. Pronto, Aí, ó. pra ficar legal. Aí, corta essa parte aí, ó. Aí, vai. É igual Vai tirar a frente retardado, e volta. boa. A produção aqui. É a produção, tá trolando. E, mano, é isso. Então, pra fechar, algum recado final pra galera que tá desanimada, que já passou por tudo que você passou, na parte negativa, né? A parte de dificuldade, ou tá passando agora. O que você diz pra esse cara em 30 segundos que ele precisa ouvir que você gostaria de ter ouvido há 2 anos atrás? Cara, eu vou falar uma coisa do fundo do meu coração, tá? Pra você, nesse exato momento. Se você tá pensando em desistir, tá pensando em realmente que não é pra você, cara, não larga tudo e realmente testa, tá? Não deixa de testar, não deixa de tentar, porque simplesmente se você acerta, é um produto que muda a sua vida, tá? É um produto, literalmente uma oferta que você aceitar que muda a sua vida. Então, não deixa de testar, não desiste. Se você estiver querendo começar também, não entra com um pensamento de escassez, que você vai, eu vou testar ali, ver o que vai acontecer. Não, realmente pega para dar certo, faz acontecer. E é isso, já passou os 30 segundos, mas acho que eu tinha isso pra falar pra galera. Porque eu realmente no começo eu quase desisti. Se eu tivesse desistido, eu não estaria aqui onde eu tô, não teria o que eu tenho, não teria conquistado, não teria conhecido você, não teria o network que eu tenho, com o Luizão ali também. De nada. Mas é isso. De nada também por não ter deixado você pedir reembolso. É verdade. Então, rapaziada. Mas o mérito é seu também. Muito mais seu. Nossa, até a Siri ativou aqui. Até a Siri ativou. E, cara, é isso. Parabéns. Ó, um brinde aqui aos milhões que já foram feitos e aos próximos que serão. Porque Exatamente. realmente o futuro é muito promissor. Amém. E lembrando, se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve aqui para você ficar por dentro dos novos episódios. Afinal, direto a gente chama pessoas aqui exclusivamente da minha mentoria que faturaram, usando a nossa metodologia, no mínimo R$1 milhão. Murilo agora já está chegando nos 5, daqui a pouco vai estar nos 10. Opa. Acho que até o evento dá para você pegar a plaquinha de 5 fácil. Cara. Não, de 5 é garantido. De 10, será? Fazer uma escala agressiva ali. Vamos buscar. Ué. Dá pra buscar. Quero chamar no palco aqui agora as plaquinhas de R$10 milhões. Cê é louco. Murilo Bono. Quero ir no próximo Mastermind logo, ué. Ah, é? Eu esqueci de falar. Eu te falei. Falou. Falei, né? Falou. Mas você não sabia antes. Não. Não, acho que você já tinha mencionado isso, mas você nunca tinha... Você focou tanto nos outros entregáveis, você esqueceu disso. Mas você agora faz parte do Million Circle. Nosso Mastermind com eventos internacionais. Legal. Custa 30 mil e já é seu já tá incluso na mentoria que você pegou. Toma. Então, é isso. LTV infinito, dinheiro infinito. E mais que isso, aqui a gente não fecha só negócio, aqui começa assim e realmente vira amizade. Total. Então, é isso. Se não é inscrito no canal, se inscreve, comenta aqui o que você achou. Manda para 3 amigos que estão perdidos aí, que estão quebrados ou que estão querendo escalar aí no digital. E também segue eu, andrevictor.m no Instagram. E segue o Murilo, @MuriloBono também no Instagram. É isso. E a gente é legal, bacana. A gente entrega conteúdo às vezes. É isso aí. Isso aí. E é isso. Se você é jovem, não tenha medo de arriscar, porque é a hora de errar agora. É Se isso. você já tem uma idade mais avançada, também não tenha medo, porque o tempo está passando. Você precisa mudar para ontem e você só tem uma vida. Quando você perceber, isso já vai ser tarde demais, então corre atrás, porque você ainda pode mudar a chave. Sem risco, sem ganho, né? Sem risco, sem ganho, sem risco, sem Porsche. Exato. E sem No risco, sem no- Ferrari. No risco no Dubai. É isso. E vou deixar aqui meu Pix para quem quiser estar me enviando aí algumas doações para ajudar na compra da minha Ferrari Porto Fino. Lembrando que qualquer valor será bem-vindo e será um prazer Você dá uma volta te aqui e ajudar. mandar, né? Exato. Pronto, fechou. É isso. Pessoal, tamo junto. Lembrando, esse foi mais um podcast, mais um episódio do Life Hackercast e espero que você tenha curtido e eu te vejo no próximo vídeo. Lembrando que eu sou o André Vitor, esse é o Life Hackercast e você tá um produto do seu primeiro. Milhão. É isso aí. Tamo junto e até a próxima. Tamo junto.